Rede Lusiânia Destaca, o melhor programa de notícias para você começar o seu dia com informação de qualidade e com credibilidade. Programa Rede Lusiânia Destaca, de segunda a sexta, de 7 às 9 da manhã. É aqui, na sua web rádio Rede Lusiânia. Muito boa tarde para você que está aqui ligado na Rede Lusiânia de Comunicação nessa quinta-feira, dia 6 de abril de 2023, agora 2h01. Quero agradecer você pelo carinho da sua audiência. Estamos ao vivo no aplicativo exclusivo da Rede Lusiânia, também estamos no aplicativo Radiosnet, no site www.redelusiania.com, no Facebook e no YouTube da Rede Lusiânia, com essa programação especial do programa Rede Lusiânia Destaca. Quero convidar você também a se inscrever em nosso canal no YouTube, curtir o conteúdo também, se você gostar. A gente está recebendo aqui no estúdio da Rede Lusiânia um professor, pesquisador, Wilter Campos Coelho. Quero agradecer muito a presença do senhor, professor. A gente combinou, deu certinho, quinta-feira, a hora certa, estamos aqui. Muito boa tarde, bem-vindo à Rede Lusiânia. Bem, ótimo, boa tarde, é um prazer conversar aqui com vocês e aproveito e até cumprimento a Rede Lusiânia pelo interesse na cidade, na história, nos acontecimentos da cidade, nos registros, e é legal ver alguma coisa montada com estrutura de futuro, de tecnologia de futuro, buscando a explicação e o entendimento do passado. Isso é uma demonstração de que o passado está presente também no futuro, está presente sempre, porque faz parte da base da história. E eu estou aqui à sua disposição e à disposição do pessoal que segue vocês. Muito bem, a gente também está com o nosso WhatsApp aberto aqui. Se você quiser participar, mandar uma mensagem, perguntar alguma coisa também, pode participar pelo 6182065943. 6182065943 é o WhatsApp aqui da Rede Lusiânia. Então, quando a gente combinou e divulgamos ali o flyer, de que o senhor estaria aqui, alguns colegas conseguiu entrevistar o professor Wilter, Então, eu falei, consegui, porque o tempo é corrido, professor? As atividades são muitas, mas que bom que deu certinho de o senhor estar aqui com a gente hoje. Pode puxar o microfone um pouquinho mais assim para frente, isso, aí fica bom para o senhor falar. E como é que estão aí, se a gente for falar, Eu até pensei, o que a gente conversa? São tantos assuntos, e aí eu recordei da última conversa que a gente teve. Talvez o senhor não vai recordar, mas foi no dia 13 de dezembro de 2021, aniversário de Lusiânia, 275 anos de Lusiânia, lá na outra emissora, na Lusiânia FM, A gente fez por telefone aquela entrevista, e ali a gente meio que abriu um pouco, as grandes questões que envolvem a história da nossa cidade. E o senhor, de lá para cá, continuou pesquisando. Pois é, eu me lembro sim desse momento que a gente conversou, foi um bate-papo muito agradável. Hoje, depois de passar por vários lugares, trabalhos diferentes, atividades diferentes, eu voltei àquela origem de professor. Eu sou um professor de história, na origem, embora com outras formações depois, no futuro, mas a minha alma é da história, Eu gosto da história de maneira geral, gosto da história, todo tipo de história, da história do homem. Sim. E especialmente, apesar de ser filho de nordestino, meu pai era do Piauí, minha mãe é do Piauí, eu gosto muito da história da cidade deles, lá de Paulistana, no Piauí, perto de Picos. Eu gosto de ver um pouco dessa história, ver as origens deles. E aqui em Lusiânia, eu nasci aqui. Eu tenho trabalho que eu já escrevi ensaios sobre a história de Lusiânia. Agora, depois que eu me aposentei, eu não quis mais atividade remunerada, eu não quis mais atividade ligada a nada. Eu não tenho... eu brinco que eu estou desinstitucionalizado. Alguém falou comigo, eu estou com uma casinha ali na rua São Benedito, onde nós compramos uma casinha não para morar, nós compramos uma casinha modesta, bem pequena mesmo, e fizemos uma reforminha alternativa nela. Para você ter uma ideia, ela não tem tinta,
nós pintamos Olha por só. dentro de cal Que coisa. e por fora nós usamos uma técnica africana. Ela é água, terra e cola. E deu uma cor meio carajá, ficou bonitinha e foi uma coisa alternativa. A gente não tinha muito o que gastar e como gastar. E a gente queria um espaço para pesquisa, para guardar material, para não guardar tudo isso em casa, que a gente guarda material antigo, material, por exemplo. Essa semana eu estive na casa do seu Antônio Reis, filho de Gelmires Reis, que é meu amigo de longa data, e nós pesquisando lá o arquivo dele, e ele me franqueou, como é um amigo, eu faço pesquisa lá constantemente, o seu Antônio é um grande amigo, e eu peguei material de mais de 100 anos, papel de mais de 100 anos. Para mexer num papel desse, tem fungo, tem um monte de coisa, tem que ser de máscara, e não é um material para você botar em casa e dormir depois naquele quarto, então é um negócio mais delicado. O ambiente precisa ser um ambiente mais apropriado. Verdade, tem que ter esse cuidado, Tem que ter esse cuidado. Incomoda ficar de máscara, olhando uma letra. Eu estava vendo uns textos essa semana, por falar, a gente já está iniciando. Sim, já vamos. A ideia é exatamente essa. A gente conversar dessa maneira é bom, porque assim, a gente tem essa liberdade de poder conversar e o senhor pode expor, né, essas pesquisas. Quando o senhor, eu não quero interromper a ideia, mas quando o senhor falou do seu Antônio Reis, né, tivemos lá, José Egídio e ele me levou, vamos lá para você ver. Aí depois a gente entra nesse detalhe. Que judiação, né? Tem coisa ali para ser observada, né, professor? Tem muita coisa. Felizmente, seu Antônio, ele tem uma filosofia. Sim. Ele fala sempre que livro fechado ninguém lê. É muito legal essa filosofia, porque o material do pai dele, que era uma referência em nossa cidade de registro, tem muitas e muitas coisas que a gente conhece aqui de Lusiânia, graças aos registros, aos escritos de Gelmires. Não foi só ele, teve gente antes dele, teve um padre, né, teve Evangelino Meirelles, teve José de Melo Álvares, teve tanta gente aí que fez tanto trabalho. Teve jornal de 1910, o Planalto, onde Gelmires aprendeu a arte da tipografia. Olha só, a gente está falando aqui de YouTube, de não sei o quê. Lusiânia não tinha jornal. Imagina, 1910, Lusiânia comprou Evangelino, juntou com um sócio, e eles compraram uma gráfica. Trouxeram um cara de Uberaba para ensinar alguém a tipografia, montar os tipos, letra por letra, para fazer palavras. Gelmires foi esse escolhido. Gelmires aprendeu essa arte da tipografia com esse técnico de Uberaba, que foi de onde venderam essa máquina para ele, e ali ele teve contato com o Evangelino, e ele gostava, e a coisa foi indo. Esse jornal, o Planalto, 180 edições, de 1910 a 1900. Que interessante. E eu encontrei os registros que existem, né? Agora não sei se é no Museu Nacional ou em outro site, mas existem alguns recortes desse jornal. Existe, eu tenho todas as edições. Tem todas as edições? Eu tenho 186 físicas? Edições, todas as edições em cópia. Em cópia. Não era um jornal, papel jornal, era um jornal pouco mais que A4. E era feito em tipografia. Era aqui na cidade de Lusiânia que ele a gráfica daqui, não tinha como fazer jornal fora, as coisas não chegavam. Lusiânia não tinha. Isso é 1910. Não tinha Brasília, não tinha Goiânia, não tinha como, onde ia. Aqui não tinha comunicação. Né? Hoje a gente está falando aqui, tem a estrada aqui que vai para Goiânia por Vianópolis, a ponte que passa do Corumbá, não tinha ponte ali. Ali passava de balsa. Imagina os tempos, né? Tão difíceis, né? A gente pega um carro, vai para Brasília, vai para Cristalina, São Paulo. Pesquisa aqui, né? Se a gente quiser ler, a gente está aqui na internet. Como é que ia? Não ia. Então as coisas demoravam, mas chegavam. Né? Como é que apanhava essas notícias? Pois as pessoas se interessavam muito, tinha muito jornal. Gelmires lia jornal do país inteiro, do mundo. Aqui teve um padre, padre João Teixeira Álvares, no século XIX. Ele era muito culto.
Foi o padre que tem aquela história do Santilé, das cavalhadas. Santilé, É naquela casa daquele sobrado que aqueles padres moravam. Esse padre era muito culto, tinha uma biblioteca muito grande, ele falava latim, falava francês, falava espanhol, falava um monte de coisas. Esse padre é o doutor José de Lermando Meirelles, mais recentemente, um dos fundadores da Academia de Letras. Ele fez esse trabalho e publicou esse trabalho. Ele fazendo uma cadeia da transferência de conhecimento dos grandes autodidatas de Lusiânia. Ele pegou a origem desse conhecimento do autodidatismo com o padre, que tinha formação, né? Depois esse padre, quem era o secretário desse padre era Evangelino Meirelles. Então ele já bebeu nessa fonte do padre. E depois quem era amigo e compadre de Evangelino Meirelles, quem era secretário do padre era José de Melo Álvares, que era sogro de Evangelino Meirelles. Depois José de Melo Álvares passou dessa fonte que ele bebeu do padre para Evangelino Meirelles. E Evangelino Meirelles passou para Gelmires Reis. E Gelmires registrou tudo isso e chegou até nós, até a gente. Veja aqui que coisa curiosa. Um dos livros que contam a história dos primeiros 50 anos de Lusiânia, da antiga Santa Luzia, era do José de Melo Álvares, que foi homenageado com o nome daquela rua lá, que é a Rua do Asilo, né, que eles falam. José de Melo. José de Melo. É em homenagem a esse José de Melo Álvares. Ele escreveu... Sogro do Dilermano. Sogro do Evangelino Meirelles. Do Evangelino Meirelles, isso. Dilermano está bem mais para cá. Já está bem mais para cá e não era autodidata. Ele tinha formação jurídica, acadêmica. Né? Ele, em pesquisa que ele fez essa cadeia. Do padre para José de Melo. Já buscou essas referências mais antigas. O padre João Teixeira Álvares para José de Melo para Evangelino para Gelmires. E não era só esse grupo, né? Na época de Gelmires tinha mais um monte de gente. Tinha Joaquim Gilberto, tinha seu Dito Melo. Seu Dito Melo foi uma grande figura da cultura, foi um deputado. Tinha o professor Sebastião Machado, que era daquela casa ali perto do Tamboril, que também tinha um conteúdo muito grande, foi um deputado também. Evangelino foi deputado, seu Dito Melo foi deputado constituinte de Goiás. Joaquim Gilberto foi deputado constituinte de Goiás. Então tinha uma turma muito boa. Mas nesse jornal O Planalto, de 1910, o José de Melo Álvares, que ainda era vivo, escreveu várias crônicas sobre a história de Santa Luzia. Certo. Quando, já em 1978, o José de Lermando, seu Dito Melo, Joaquim Gilberto, uma série de pessoas, de intelectuais aqui de Lusiânia, fundaram a Academia de Letras e Artes do Planalto. A academia foi pesquisar esse jornal O Planalto, tirou todos esses textos de José de Melo do Planalto e publicou um livro, História do Planalto Central, de José de Melo Álvares, publicação póstuma. Se a gente conhece a história dos primeiros 50 anos de Santa Luzia, foi graças a esses artigos de José de Melo e graças à Academia de Letras, que pegou no jornal Planalto essas matérias e publicou esse livro. Interessante, quando o senhor fala, né, de Gelmires Reis, e aí eu falo com um pouco de tristeza por ver o acervo hoje não exposto ou não preservado da maneira que deveria. O senhor, como pesquisador, sabe que a maneira que está posto hoje não é o ideal. E, inclusive, falando sobre isso, eu ouvi uma história curiosa. Uma crítica a Gelmires Reis, esses tempos atrás, de que Gelmires Reis meio que... mas Gelmires Reis pegou os arquivos da igreja. Eu ouvi essa crítica. É uma crítica que foi feita para mim, eu ouvi, não fiz comentário. Mas assim, o senhor, como pesquisador que conhece também bem a história, conhece a família também, o que o senhor acha? Se não houvesse esse cuidado de Gelmires Reis, inclusive que tenha, né, tido acesso a esse registro, nós não teríamos perdido muito mais registros históricos? Eu conheço essa história. Outro dia ainda estava conversando com o seu Antônio Reis sobre isso. Ele tem uma certa indignação por causa dessa história. Até eu fiquei chateado com essa história. Existem fatos que as pessoas comentam a respeito disso, mas eu prefiro enxergar as coisas por um outro lado. É esse lado que você está falando aí.
eu prefiro ver o legado dele, né? Falam de registro paroquial, mas o registro paroquial é um livro que está muito... tudo bem, a igreja pode até franquear para pesquisadores, etc., mas está mais restrito. E eu não vou entrar em detalhes desse assunto, mas, de qualquer forma, Gelmires trouxe à luz nos seus artigos, e Gelmires escrevia para o Brasil inteiro, escrevia para todo canto, escrevia em jornal. Você vê, olha só, a gente estava falando do jornal Planalto, que Evangelino foi um dos fundadores. Depois de 1916, não tinha, imagina, 1916 aqui em Lusiânia, o nível de analfabetismo. Isso. Quanta gente não sabia ler, Sim. quanta gente andava armada, as pessoas andavam armadas. É muito arcaico, qualquer um período coisa, muito antigo, né? Tem o lado romântico dessa Sim, época, o lado sim. bonito dessa época, muito casarão bonito, muita coisa bonita, mas tem o outro lado também. Tem o lado da falta de estudo, tem o lado da falta de oportunidade, da falta de recurso, Proximidade de com a escravidão que estava andando tinha aí tudo ainda, isso, né? Tinha tudo isso. Aqui era muito isolado, né? Era muito isolado. As pessoas tinham... depois que o garimpo entrou em decadência, no começo do século XIX, muita gente foi embora. E ficaram aqui pessoas que já tinham se estabelecido, já tinham criado famílias e etc., já tinham fazendas, e ficaram esses fazendeiros, criando gado. Mas tudo aqui era produzido aqui, era subsistência. Era lavoura de subsistência, era um gado que era vendido, que tinha que ir para a Bahia, tinha que ir para Minas, era uma dificuldade transportar, era o pessoal que fazia esse transporte de venda de gado, era complicado. Comércio aqui tinha que buscar coisa longe. Né? Se a gente pensar numa coisa tão antiga assim, e a gente até fala, né? Se a gente olhar 40 anos do senhor, né, na experiência de vida do senhor, olha o quanto essa cidade teve, né, um progresso. Se olhar quando o senhor nasceu, né? Uns tempinhos atrás aí, mas assim, ainda mais para trás, que a gente olha, né, esses registros históricos, Gelmires Reis de Lermán, e aí o senhor está trazendo, aí a gente estava até falando mandar um abraço pro nosso amigo José Egídio, né, que usa lá na Recordar Lusiânia, aquela página dele, inclusive tinha uma foto do Americano do Brasil, né, que é outro personagem importante, Josué Meirelles, né, esses personagens, Epaminondas, né? Esses personagens históricos da nossa cidade. Se não tivesse tido esse cuidado de manter esse registro, alguém tivesse pego isso, nós já temos uma certa dificuldade. Porque nós não temos na cidade museu, nós não temos... Sabe o que eu estava procurando do senhor? Eu queria, procurando lá nos arquivos da Câmara Municipal, você sabia que não tem nada do senhor lá na Câmara Municipal? O que aconteceu com esses registros, né? Essa coisa de arquivo é uma coisa complicada. É complicada, né? Porque tem que ter, porque assim, a gente observa que isso inclusive a lei de acesso à informação, né, faculta que a comunidade precisa ter acesso a esses registros históricos, né? E a cidade de Lusiânia há muitos anos atrás eu coloquei um artigo, eu escrevi algo que falava sobre o esquecimento das coisas de Lusiânia. E aí eu falava de coisas, a gente vai esquecendo a fonte colorida, a gente vai esquecendo, né, os patrimônios históricos e tal. Mas é importante preservar, né? As pessoas imaginam um museu, imaginam só um turista que vai ver museu. Tudo bem, o turista gosta de conhecer a história do lugar, o mundo inteiro tem museus visitados pelos turistas do mundo inteiro que gostam de conhecer a história dos locais. Mas, além disso, tem o registro histórico, né? A cidade está presente no seu museu. Se você pegar, por exemplo, uma empresa privada que tem se discute muito essa empresa, vou até citar o nome da empresa, mas tem gente que xinga a empresa. Eu não sou desses que ficam xingando tudo e todo mundo. Eu estou em paz com a vida, em paz com todo mundo. Mas pega, por exemplo, ninguém discute que a Rede Globo começou uma coisa pequena lá atrás e virou um império. Que interessante, né? Isso. Se você pegar qualquer coisa que essa emissora produziu ao longo da sua história, tem nos arquivos dela. Ela tem arquivo. Outras empresas de televisão, por exemplo, Record já soube de incêndio, que perdeu muita coisa. Tupi, né? Tupi, né? Manchete. SBT, né?
Outro dia a gente viu aí, tem aquela polêmica da Regina Duarte, que foi indicada para cuidar, né, de arquivo nacional, Cinemateca, né? Muita coisa. Sim. Depois lá teve problema também. Sim. O Museu Nacional no Rio de Janeiro teve incêndio. O que sobrou lá? Não é? Falta de manutenção. O meteorito sobrou, porque é ferro puro, né? Não tinha jeito. Eu tive lá. Eu tive lá em 98, eu tive lá. Não dá pra pegar o meteorito debaixo do braço e trazer, na né? Época, na época eu estava na Secretaria de Cultura, e aí fui eu, o prefeito, Valcenor, na época. 97. 97. Eu, o prefeito Valcenor, o secretário de Turismo era o Zacarias e mais uma pessoa. Nós fomos lá fazer uma visita ao Museu Nacional. Fomos muito bem recebidos, vimos, além do meteorito, uma série de outras coisas, e nós fizemos um acordo com a diretora do museu. A gente queria tentar trazer o meteorito para Lusiânia, e foi bom que o prefeito foi e se colocou à disposição para trazer o meteorito. Aí a diretora do museu fez um argumento lógico para a gente, falou, olha, vocês querem para registro lá da história, de turismo e etc. Nós aqui, ele é de pesquisa, ele serve à ciência. Então a gente podia fazer o seguinte, a gente não vai devolver o meteorito para vocês, ele vai permanecer aqui, mas eu faço um compromisso com vocês. A gente pode reproduzir, fazer uma réplica. Tem um pessoal aqui que pode reproduzir, a gente faz uma réplica oca, mas uma réplica idêntica. E a gente faz uma réplica e aí vocês podem colocar essa réplica até num ambiente turístico, ao ar livre, onde for, e para visitação, para o que for. A gente pode refazer o percurso, porque eu não sei se você já deve conhecer essa parte da história, que esse meteorito não tem a data exata que caiu, mas dizem 1919, em torno disso. Mas Gelmires era o intendente na época, que é o atual prefeito, é o correspondente ao cargo de prefeito. Sim. Foi ele que foi atrás e tirou umas lasquinhas do meteorito e mandou para o Museu de Ouro Preto, mandou para o Museu Nacional. Só. E viram que era meteorito. Mas tinha várias teorias. Tinha teoria maluca de todo jeito. E o local que ele caiu, o senhor sabe precisar? Que a história conta? Eu tentei ir lá uma vez, que tinha um topógrafo aqui, o Agripino. Agripino sabia exatamente onde era. Local. Nós chegamos a combinar uma ida lá para ele me levar, era próxima à Fazenda Paiva, um lugar ali que parece que é perto do Novo Gama, por ali. E ele ficou de me levar lá. Ele disse que ainda tinha as marcas no chão. É possível, que era uma coisa afundou, muito... né? Afundou um pouco o chão. E eu sei que, por algumas circunstâncias, a gente acabou não indo. Passou. O Agripino hoje não está nem presente mais entre nós. E a réplica? A réplica ficou só na ideia. E aí a gente tinha que pagar sim. uma siderúrgica lá para fazer essa réplica. E a gente ia fazer o caminho de volta. O caminho de ida desse meteorito para o Rio, depois que ele foi doado, a intendência aqui disponibilizou o meteorito para o governo do estado e o governo do estado fez a doação para o Museu Nacional. Então a gente ficou, como é que você chega no Museu Nacional e toma um meteorito? Não tem como. Nós somos donos aqui, vem buscar, não busca, não busca. Não tinha como. Não faz isso. Aí a ideia nossa, o prefeito concordou, era fazer tudo isso. Quando o meteorito foi para lá, ele da fazenda onde ele caiu até Lusiânia, ele veio arrastado por, parece que uns 18 bois. Meu Deus. Ele veio num carro de boi. 2 juntas hein? De boi que eles falam. Olha só. Mais de 1.000 quilos, né? Naquela época, como é que você vai transportar isso? Aí veio para aqui. Parece que aí depois daqui, ele tinha que ir para Vianópolis, para pegar um trem. Que do trem ele passava por Uberaba tal, e chegava no Rio de Janeiro. Que coisa doação. Incrível, hein? Aí ele veio para Lusiânia. Quando ele foi para Vianópolis, não tinha ponte. Não tinha ponte. Ele tinha que passar de balsa. Aí tem fotografia na Casa da Cultura de uma banda de música tocando. Foi a banda de música que tocou na balsa. Na travessia do meteorito. Foi festiva. Que coisa Eu tenho incrível. uma ata desse dia. O senhor tem a ata do dia que o meteorito foi embora? Ele foi batizado. O meteorito foi batizado das águas do Corumbá. Passou
Passou de balsa. Passou que de balsa. Coisa incrível. Ali na travessia da ponte mesmo. Era do Juca. Região. Juca da Ponte. Juca da Ponte. José eu não sei exatamente o lugar da balsa. Se era exatamente o lugar da ponte, mas a travessia era ali. O carro de boi quebrou umas 2 vezes daqui para lá. Foi uma novela. Esse meteorito foi batizado. Tem os padrinhos, tem as testemunhas, tem a ata, tem tudo. Foi ali que ele passou a se chamar Santa Luzia de Goiás, né? O meteorito. Aí ele foi até Vianópolis. De Vianópolis ele fez todo esse percurso até chegar no Rio. A ideia nossa era pegar essa réplica e fazer uma caravana de volta. Igual a Missão Cruz fazia, né? Isso. Fazia uma caravana de volta, juntar um grupo de pessoas, podia ter gente para fazer registro de fotografia, de filmagem, do que fosse, né? E a gente ia fazer o caminho inverso. Aí depois o custo dessa réplica ficava muito alto. E a vida é tão dinâmica, as coisas são tão dinâmicas. Eu deixei a secretaria, fui fazer outra coisa. O prefeito Valsenor teve também uma série de demandas. E eu sei que, por alguma razão, o projeto não vingou. Tinha um custo, a gente tinha que procurar patrocínio, porque estava muito alto. A prefeitura tinha... podia fazer, mas complicado, né? Tinha tanta prioridade, tanta gente engolindo poeira e lama na porta de casa, precisando de asfalto, tanta demanda de coisa tão urgente que estava difícil tirar um valor mais alto para fazer isso. A gente tinha que arrumar um patrocínio. E a gente até começou a mexer. E depois as outras demandas foram aparecendo e isso ficou. Isso passou. Eu tenho uma grande frustração de não ter conseguido executar, réplica, né? De não ter conseguido executar esse projeto, de ter trazido esse meteorito para cá. Mas o senhor fala de algo bem interessante, porque o senhor está falando desse pensamento que existia. O senhor conseguiu levar o prefeito, o secretário de turismo, o senhor era secretário ou diretor secretário de cultura? Secretário de cultura, né? Pelo menos 3 aí, numa ideia de observar isso. Hoje a gente já vê mais difícil, viu? Porque muitas vezes os agentes públicos eles não querem nem conversar sobre esse assunto. Então, naquela época a gente já está vendo, né, que de lá para cá teve mais dificuldade. Pegando já esse gancho aí, esse foi o primeiro mandato do senhor ou não? Quando é que o senhor começou? Eu não tinha ligação nenhuma com a política. Com a política não. Eu era um professor de história. Da área da educação. Eu era um professor concursado do Estado. Eu era professor do Colégio Estadual de Lusiânia, hoje o Antônio Valdir Roriz. Né? E aí não existia Secretaria de Cultura e nem Secretaria de Esportes. Aí o prefeito Zequinha Roriz tinha uma demanda aí para criar a Secretaria de Esportes e tal, que tinha uma demanda isso também para criar... 92. O último ano do governo Zequinha, antes de Delfino entrar em 93. Sim. Aí, no último ano do mandato de Zequinha, ele estava fazendo estádio, estava fazendo um monte de coisa. Estreou na área de esporte. Em 92 o estádio. Aí ele resolveu também apoiar a cultura e criou a Secretaria de Cultura e Desporto. Então era cultura. Não tinha essa secretaria, nem de esporte, nem de era cultura. Tudo ligado à Secretaria de Educação. Tinha a Secretaria de Educação que... Por ser educação, cultura está ligada à educação, mas não tinha uma secretaria de cultura. E nem de esportes. E nem diretoria. Que coisa incrível. Não. Aí Zequinha criou e chamou Rui Meirelles, que já tinha sido vereador, é um cara insuspeito, gostava de esporte, estava metido com Lusiânia, era um árbitro ligado a esporte, e é um cara que também tem formação, era um professor, já foi professor de português do Colégio Santa Luzia, um cara que tinha condições de receber... Que deu nome para a Casa da Cultura. Tinha condições de responder pela secretaria. Não existia Casa da Cultura. Olha só. Tinha uma casa da cultura que funcionou no casarão, naquele sobrado da Praça da Matriz, que foi criada por Walter Rodrigues. Isso... Ex-prefeito também. Da década de 70. Depois foi desativado tudo isso. Tinha algumas poucas fotos e tinha artesanato, tinha algumas coisas. Isso foi desativado e essas fotos foram arquivadas, guardadas aí em algum lugar. E não tinha nada. Aí Rui foi convidado pelo prefeito Zequinha para montar a estrutura da Secretaria de Cultura e de Esportes. E essa secretaria tinha 2 diretorias. Uma diretoria de esportes e uma diretoria de cultura. E eu não sei porquê, Rui me chamou para responder pela área de cultura.
e chamou o Afrânio. Qual que era assim? Você tava. Quantos anos eu tinha? Menos de 30. Nem tinha 30 anos ainda, não. Mais ou menos em torno disso. Eu já estava há alguns anos como professor. Já era professor do já do professor, foi professor no início da FIPLAC. E aí o Rui chamou o Afrânio, que era muito ligado a esporte, gostava de escrever sobre os jornais, etc. Aí chamou o Afrânio para o esporte, eu para a cultura, e Rui ficou como secretário. E Rui é um cara, meu amigo, gente fina, me deu toda a autonomia. Eu falei, Rui, vamos reabrir a Casa da Cultura. Aí nós fomos reabrir a Casa da Cultura. Eu fui ver o acervo que tinha, não tinha quase nada. Daquela Casa da Cultura que Walter tinha montado, tinha muito pouca coisa. Certo. E aquele casarão do Rosário, ali tinha sido uma imobiliária exatamente de Walter Rodrigues e Creso. E a imobiliária tinha mudado de lugar e aquele casarão era de Dona Tuna. E aquele casarão estava para alugar. E o Walter tinha reformado aquele casarão, ele estava bonitinho, arrumadinho, todo restauradinho, estava uma gracinha. Aí eu, Rui, vamos montar a Casa da Cultura lá. E Rui, como companheiro, falou, vamos correr atrás. Olha só. Aí nós fomos, Zequinha autorizou e a gente foi. Naquela época, eu falei, nós vamos colocar na Casa da Cultura fragmentos da história de Lusiânia. Que fragmento? Qualquer fragmento. Objetos, utensílios e fotografias. Aí objetos e utensílios a gente começou a conseguir. Máquina de costura, ferro de passar. Ferro de passar, Gasparina, que era uma figura lá, que é um símbolo da Casa da Cultura. Gasparina conseguiu com uma amiga dela ali do Rosário até uma algema de escravo, estava pendurado lá. Delfino tinha doado um carrinho de bode que o irmão dele pegava água nas Três Bicas. Tinha um monte de coisa interessante. E eu falei, então nós vamos ter que ver o acervo fotográfico. A ideia era colocar nas paredes da Casa da Cultura um pouco da história, da memória fotográfica. Aí eu fui visitar pessoas. Ainda tive a sorte de visitar Joaquim Gilberto, ainda vivo, me deu um monte de foto. Visitei seu Dubão, ainda vivo, me deu um monte de foto. Visitei Dona Nenê de Alonso, me deu um monte de foto. Visitei seu Nenê Barbeiro, a mãe do Dona Bilia, a mãe do Lalão, a mãe do Remo, Tony Siqueira. Um monte de gente. Marlene, que era mulher do Bolivar, que era filha de Juca da Ponte, que tinha muita foto. A família dos Chaves, que a Magda, muito gente boa, minha amiga da minha geração, tinha muita foto da mãe dela, da Teresa Chaves, e que me prestou essa foto. Aí foi foto de Florentino Chaves, que é nome de rua, um monte de foto. Eu sei que nós enchemos o acervo da Casa da Cultura. Aí nós revelamos essa foto, tudo com o apoio do Rui, o apoio do Zequinha. Aí eu falei, bom, vamos montar uma sala, um memorial Gelmires Reis. Foi onde eu me tornei muito amigo do seu Antônio, que é meu amigo até hoje. Gelmires já havia falecido. Já, naquele ano. Em 80 foi 82, 83, uma coisa assim. Em 92, ele ia completar 100 anos. E foi exatamente o centenário. Aí quando eu falei, nossa, o centenário, eu já era membro da Academia de Letras. Eu tomei posse na Academia de Letras em 91. Cadeira de quem? De Gelmires Reis. Mesmo? O patrono é Evangelino Meirelles e a cadeira de Gelmires Reis. E morava na rua Gelmires Reis. Muita coincidência, né? Aí eu fui montar a Casa da Cultura no ano do centenário de Gelmires Reis. Aí eu falei, nós temos que montar um memorial. Memorial aí o Zequinha concordou, o Rui também deu todo apoio e eu fui correr atrás. Aí fui com o seu Antônio, com muito cuidado na casa, aí ele foi cedendo foto, uma mesa que era a mesa onde ele escrevia, a máquina que era a mesa, o terno, chapéu, um mata-borrão, que era onde ele apagava quando escrevia de caneta tinteiro. Tudo aquilo foi cedido para a Sala Memorial Gelmires Reis. E nós montamos na Casa da Cultura, Sala Memorial Gelmires Reis,
um monte de fragmentos da história, de utensílios domésticos, de tudo isso aí, e também um acervo fotográfico. O acervo fotográfico, eu combinei com as meninas. Tinha a Rosana, que é uma servidora exemplar da Casa da Cultura, sim, que é casada com o neto de Gelmires Reis, que tinha interesse, inclusive, desse ponto de vista, na preservação e tudo. A Gasparina, que era também uma figura. Os artistas se aproximaram de lá, que estavam todos dispersos. Aí o Japão se aproximou, o Eli se aproximou, o Tony Santeiro se aproximou. Aí lá virou uma coisa. Eles não eram funcionários da Casa da Cultura, mas a Casa da Cultura, eu falei, olha, o quintal é para vocês. Sim. E eles faziam letreiros para sobreviver, pintavam, eu falei, vocês fiquem à vontade. Fizemos uma espécie de um rancho lá no quintal, cobertura de chuva e tudo, e lá eles podiam levar serviço, fazer faixa para ganhar o dia a dia, pintar quadros, vender quadros, deixava quadro lá para exposição, e ele virou um grupo de amigos. E aquilo funcionou muito bem. Sim. Funcionou muito bem. Aí, olha que coisa curiosa. Aí entra Delfino, em 93. Aí eu falei, bom, fui convidado para montar a Casa da Cultura, está montada, agora eu vou embora, com certeza. Né? Eu não tinha vínculo, nem com política, nem com nada. Minha família não era da política, nem nada. Aí Delfino foi e convidou para ser secretário Gainer Atier. E Gainer me convidou para permanecer. Gainer falou, Wilton, você podia permanecer. E eu devo muito a Gainer também, porque ele também me deu todo o apoio, sim, e toda a autonomia. Gainer falou, cuida da cultura. Cuida da cultura. E eu tive toda a autonomia. Aí nós continuamos o processo de cuidar da cultura. Quando foi 1 ou 2 anos depois, Gainer resolveu ser candidato a deputado estadual. Aí saiu da secretaria para ser candidato a deputado estadual. Aí Delfino falou, então vem cá, Wilton, você vai ser o secretário de Cultura e de Esportes. Eu falei, isso foi em 94. Eu falei, vou. Isso me levou para a política. Aí eu costumo falar que foi Zequinha, Delfino, Rui e Gainer que me botaram na política, sem querer. Eu não tive um convite assim para ir para a política. Aí, mas trabalho, né, pois professor? Mas trabalho, aí o fato que me levou mesmo para a secretaria foi nessa época. Eu na Secretaria de Esportes, aí nós continuamos o trabalho. Sim. Na área de esportes, na área da cultura. E aí tinha um rochão ali. Isso. Eu tenho uma formação na parte de estudos sociais, mas eu fazia educação física também, e depois... Então eu mexi para muito lado. Depois fiz direito também, mas nessa época eu tinha uma formação acadêmica. Eu tive uma academia, a primeira academia de musculação aqui no Zênia foi minha, Academia Atlas. Onde era? Na década de 80. Foi ali na estrada do Canalzinho e depois ali em Frei Zelão. Foi o primeiro equipamento de ginástica que apareceu aqui no Zênia, que tinha os pesos, que tinha tudo, foi meu. Halteres, tudo. O pessoal fazia lá o trabalho. A velha guarda aqui toda fazia comigo lá. Hoje tem quantas centenas? Pois menos eu, podia ter ficado, né? Pois é. Aí, como eu tinha formação, eu fazia na faculdade, eu fiz atletismo, eu fiz futebol, eu fiz vôlei, fiz basquete, fiz natação, fiz tudo isso. E eu olhava aquele rochão ali e falava, meu Deus, no centro da cidade, um abandono desse, um poeirão desse. Só tinha Antão morando lá, Antão de saudosa memória, que todo mundo gostava dele. Ele não gostava, era que não podia chegar no muro, né? Ele cuidava bem, né? Aí Delfino tinha uma qualidade muito boa. Sim. Ele fazia uma reunião com os secretários e cada secretário apresentava suas prioridades. Aí ele falou, olha, cada secretário apresenta 2 prioridades. Uma coisa assim. Mas a prioridade principal, que é uma coisa... Aí, nessa reunião de secretário, eu fui antes da reunião de secretário, eu fui na Secretaria de Obras, consegui lá, na época, o secretário era Cláudio Meirelles, o engenheiro era Névito, aí nós conseguimos gente lá para medir a área toda. Aí eu falei, gente, nós temos que virar esse campo, ele é assim de comprido, ele tem que ficar para abrir espaço, para a gente fazer umas 4 quadras
para fazer uma área de areia. Já tinha o ginásio. Só tinha o ginásio. Já tinha o ginásio. Só tinha o ginásio. E aquele campão de E o poeira. campo de terra. Aquele campão de era, poeira. E ele Antão era- morando lá, criando ele era galinha. ali no Ele era de sentido da comprido. caixa d'água. O gol ficava aqui O gol perto ficava- do lado da caixa exatamente, d'água. a bola Eu batia lembro no bem ginásio. disso. Isso, eu lembro bem disso. As bolas altas batiam no Isso. ginásio. E o outro... Caía em cima, né? E a Caía outra em bola cima ia lá do- no Tubarão. Né? Aí eu falei, tem que diminuir um pouco o tamanho do campo, bota ele nesse sentido que libera aqui pra gente fazer mais coisa. Como eu era secretário de esporte e de cultura, eu não podia fazer só área de esporte ali. Aí ficou essa área do campo, com uma pista de atletismo em volta, com arquibancada, porque era para ser futebol amador, não era para ser profissional, então era arquibancada Sim, aberta sim. mesmo, não era para cobrar. As 4 quadras, com uma quadra de tênis, as 4 quadras dava para fazer um monte de coisa, com uma área de futebol de De areia areia. e uma área para fazer o teatro. Não tinha o teatro. E o teatro que depois eu, como vereador, dei o nome de Teatro Benedito de Araújo Melo, em homenagem a seu Dito Melo. E mais o teatro. Então estava contemplado tudo. Mas como se não bastasse, não podia ser só isso. Aí nós O criamos... Dito é seu Ditinho? Não, né? Seu Dito Melo, não, Não, seu Dito não. Melo. O Ditinho é Paiva, né? Seu Dito Paiva, sim. que também foi prefeito aqui. Que é Em o Dito outro Paiva momento. que entendi. Seu Dito Melo e seu Dito Dito Paiva. Melo. Os dois já foram prefeitos. Certo. Nesse processo de construir o centro ali do ginásio, as quadras, foi nessa mesma esteira fez o teatro, Foi. na mesma época. Primeiro fez o centro esportivo e o teatro ficou o espaço e em seguida foi feito o Construiu teatro. o teatro. Tanto que foram inaugurações diferentes. Certo. A inauguração do centro esportivo foi em um momento, a inauguração do teatro foi outro. E o teatro é uma outra história à parte, que nunca conseguiram concluir. Ele não foi completamente concluído. E era bom. Tanto né? que Delfino falou, O olha, professor fala sobre isso aí. pois é, Delfino falava, olha, não dá para terminar, não dá para fazer um teatro agora. Eu falei, eu não podia perder a oportunidade. Eu falei, prefeito, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que der. Vamos fazer a estrutura e lá por dentro a gente acaba depois. Aí ele aceitou. Deu um orçamento lá, eu falei, então tá, a gente tem esse orçamento. O engenheiro da obra era Zé Vieira, que era do ramo também, gostava de futebol, era jogador profissional e era amigo também. E aí o teatro foi feito. Só que aí a gente queria não pegar a quadra e jogar a quadra lá de qualquer forma. Aí eu rascunhei, mandamos, o Delfino assinou o projeto, mandamos para a Câmara aprovou a criação do CEMID, que era Centro Municipal de Iniciação Desportiva. Era a escola, né? Escolinha. Sim. Porque a ideia nossa, como eu tinha formação em educação física também, a ideia nossa não era só peladeiro. Você tinha que dar fundamento. Os esportes, todos os esportes têm que ter fundamento. Não adianta botar o menino, jogar uma bola para cima e botar o menino para correr. Tem que ensinar, dominar, tocar a bola, conduzir bola, vôlei é a mesma coisa, basquete é a mesma coisa. Aí a lei foi aprovada e nós fomos autorizados a contratar um professor de cada modalidade. Fizemos a solenidade lá na Câmara, no lançamento do CEMID, homenageamos um monte de desportistas. Aí foi. O professor de vôlei, sabe quem era? Quem era? Cambão. Cambão, né? Que hoje é deputado estadual. Sim. Né? Meu amigo. Era o professor professor de vôlei. O professor de basquete era o Reginaldo, que aqui não tinha muita tradição. Sim. Nós fomos achar esse professor lá no Ocidental, no Valparaíso, que era o professor Reginaldo, bom. A professor de atletismo, eu fui achar um lá em Brasília, porque eu era ligado à área de esporte, pela educação física, fui achar o Bigode, que era ligado a Carmen de Oliveira, que tinha ganhado a São Silvestre. Tanto que na inauguração da pista, a Carmen de Oliveira esteve aqui. Então teve até a inauguração da pista de atletismo. A Carmen de Oliveira esteve aqui, com o Bigode, que era professor de atletismo. Tinha o Paulinho, que era do Lusiânia, professor de futebol. Ziza, que era do Lusiânia, professor de futebol. E nós nomeamos todas essas pessoas para a iniciação desportiva. Esse negócio pegou, foi tão bom, e o ginásio ficou tão bom, que ali era um lugar abandonado. E de repente virou o ponto da cidade. É isso, ó. A gente está aqui agora, 2h40, a gente está conversando com o professor Wilter Campos Coelho, programa Rede Lusiana Destaca, mas é muito interessante como isso que o senhor pontuou. Quando eu nasci, morava na rua Henrique Meirelles, a rua de baixo ali, né? Rua Henrique Meirelles. E a minha infância foi aquele trânsito ali. A gente passava pelo ginásio para vir para a rodoviária, que o pai tinha
o comércio, né? Ali o Foto Lipeju, né? Ali na rodoviária. Então a gente passava nesse trânsito ali todo dia. E quando aconteceu aquela mudança ali, foi uma coisa revolucionária. Iluminação noturna, Tudo. as quadras acesas, cheias de gente. Quanto de toda a comunidade ia para ali. Exato, a meninada jogando durante o dia. Sim. Aí aquilo foi um sucesso tão grande que falaram para mim, rapaz, você tem que candidatar. Aí meu olho cresceu, eu falei, vou. Eu não tinha sonho política, mas eu tinha um ideal por Lusiânia, que não era exatamente vocação política. Minha questão era Lusiânia, eu gosto daqui, nasci aqui e etc. Aí falei, vou. Aí me candidatei em 96. Aí em 96 ganhei a minha primeira eleição e fui para a Câmara. Quando eu cheguei na Câmara... Agora com o Valsenor, prefeito. O Valsenor ganhou a eleição para ser prefeito e eu fui para a Câmara. E o senhor era da chapa vereador. Do Valsenor, não? Eu era do lado do Valsenor. Quem que era o oponente era o Osman? Osman. Só eram os dois, né? Ou tinha... Uma coisa curiosa. Eu devia uma gentileza a Zequinha. Aí, na verdade, na eleição anterior, eu era Delfino e Osman. Eu tive assim, por questões morais, eu apoiei Osman. Osman, na de 90 e... Na de 93. Eu tinha apoiado Osman, assim, cheguei até a escrever alguns programas eleitorais para a rádio, para ele, não sei o quê, e Delfino não ligou para isso. Que coisa. Eu permaneci como diretor de cultura, depois me convidou para secretário de cultura. Com isso... Que ele ganha, né? Com isso ele me conquistou. Ele ganha a eleição. Eu já tinha cumprido o meu compromisso com o Zequinha, porque o sucessor de Zequinha era Osman, e eu realmente apoiei Osman. E aí Delfino foi e me convida para tudo isso, me dá toda essa chance, e virou meu amigo, gostava de mim, tinha confiança em mim, toda a confiança em mim, tanto que me deu tudo isso. O centro esportivo vamos fazer, o teatro, vamos fazer, um monte de coisas. Eu também não jogava nada fora. Era tudo criterioso, e ele gostava de coisa criteriosa. Então aquele projeto do teatro, só pra gente fechar ali o centro poliesportivo, o projeto do teatro foi o senhor também que desenhou? Foi. Algo que vocês inventaram ou pegaram um modelo? Ser naquele canto. O teatro tinha que ser naquele canto. E o modelo, assim, eu design? Eu peguei o DJ Oliveira, que já tinha sido professor de artes. Ele fez? Em Goiânia, foi. Ele fez o desenho? Tem um galpão, um sótãozinho, um alçapão que tem lá no palco. Foi ele. Foi ideia dele. Mas que coisa. Foi ideia do de DJ Oliveira. Meu amigo. Que coisa incrível. Olha, esse detalhe eu acho que pouca gente deve saber, viu? O DJ. E nós nos aproximamos tanto, que eu era membro da academia, o DJ também. A gente sentava do lado e batia papo, e aí eu conversando com ele, e ele me ajudou a fazer o negócio lá do teatro. Depois, o teatro foi fantástico. O teatro, só pra gente pontuar o teatro, quanta coisa boa teve naquele teatro. Até Mário Lago teve aí no teatro. Foi com a minha época. O que nós fizemos naquela época, já na área de cultura? Uma pessoa que me ajudou muito na área da cultura foi Maria do Carmo. Aí eu convidei Maria do Carmo e ela era muito dinâmica, ela corria atrás. Eu do Carmo, vamos lá em Brasília. Essas pessoas que vêm para Brasília, sexta, sábado e domingo, vamos criar um dia alternativo em Lusiânia, que a gente barateia para a gente não tem que pagar passagem. E vamos criar a segunda-feira em Lusiânia. Todas essas pessoas iam para Brasília de sexta, sábado e domingo, a gente trazia para Lusiânia na segunda-feira. Aí o cachê era mais barato, tudo era mais barato. Nós criamos esse projeto. Esse artista que já estava em Brasília no fim de semana. Ele era do Rio, de São Paulo, e vinha para Brasília e a gente trazia para cá. Essa ideia é boa até agora, ela é boa agora. Pois é, um outro grande amigo, que era diretor do Teatro Dulcina na época, o Graça Veloso, um grande amigo da área de teatro também, da área de tudo, que vinha muita gente também para o Dulcina. Aí ele também articulava... Dulcina lá no Conic. Dulcina, exatamente. Dulcina de Moraes. Dulcina de Moraes. Nós fizemos exposição, criamos galeria de artes aqui no Lusiânia. Isso, a galeria primeira ali no ginásio e tudo isso foi embora. A escola... E tudo isso foi embora. Escola de música. A escola Mestre Silvô. Escola Mestre Silvô. Até hoje tem gente que é músico e me agradece. Né? Sim. Porque tinha um casarão lá ao lado da Casa da Cultura que estava caindo. E o casarão era de Bolivar. E eu falei para ele, Bolivar,
vamos montar estou querendo montar a escola de música e não cabe aqui, que lá na Casa da Cultura a gente já tinha um chorinho, que era o professor Paulo Lima, um grupo de chorinho, não sei o quê, mas lá não cabia. Aí eu falei, vamos criar uma coisa, nós estamos querendo criar uma escola de música. Aí ele falou, olha, a casa está caindo, se vocês arrumarem lá, pode montar lá, pode ficar. Aí eu falei com o Delfino, ele falou, não tem problema. Pegamos os funcionários da prefeitura e fizemos uma restauração no casarão e fundamos ali a escola de música. Aí depois da escola de música teve que mudar de lá e a Praça das Três Bicas, a gente precisava dar uma dimensão cultural para ela. E eu tinha falado para o DJ... Praça das Três Bicas. Eu falei, DJ, você está aqui em Lusiânia. Esse ponto também é curioso e pouca gente conhece. Porque a gente não trabalhou muito isso na... Pois né? Sim. Mas a amizade minha com o DJ, eu falei, DJ, você está aqui em Lusiânia esse tempo todo e não tem uma marca sua aqui em Lusiânia. E ele falou, você quer fazer um painel aqui? Eu faço. Ele falou, mas aí sai caro. Ele falou, não, eu faço de graça para vocês. Vocês compram o material, me dão azulejo, me dão a tinta e pagam o forno da minha casa, porque é um forno caro, porque a queima do azulejo é a 800 graus, e aí a conta de luz é um absurdo. Eu conversei com o Gânia, que era o secretário na época, conversei com o Delfino, e falei, não... Isso é 92, 3. 92, 3 ainda. 3, 2 foi na época de Zequinha, já foi na época de Delfino já, 3, 4. 93. 3, 4, eu era como diretor de cultura ainda. Aí eu sentei com o DJ, esse projeto lá, ele fez o projeto, quem deu o nome, a história do homem no Planalto Central, fui eu, desse projeto do DJ. Aí nós fizemos em 2 etapas. A primeira etapa daquele painel é do ambiente natural até a Fundação de Brasília. O segundo painel é da Fundação de Brasília ao futuro. Pode ver que no primeiro painel começa com onça, com índio, com árvore, depois tem arco e flecha, né? Depois tem casario, serenata, não sei o quê. Isso mesmo. Né? Aí vem até Brasília, que termina com aquelas 3 figuras lá. E o DJ dizia que era José de Melo, que era o padre João Teixeira, e que Dom Bosco. O terceiro, Dom Bosco, e que ele fez as 3 figuras. E no centro era a síntese do Planalto aqui, né? Que era né? o índio, o negro e o bandeirante. Sim. Que aqui tinha o índio, trouxeram o negro para o garimpo e o bandeirante que veio explorar. Então nós somos a fusão de tudo isso aí. Né? Aí botou aquele obelisco no meio. Aí o DJ falou, olha, Uita, temos que achar um jeito de eu ser recompensado por isso. Aí eu falei, DJ, pensa aí um jeito. O projeto já estava em andamento. Eu vivia na casa dele, a gente fazendo o projeto, cada fornada que ele queimava. Os pedestais, o suporte do painel foi feito projeto no concreto dele. Ele também desenhou o projeto arquitetônico. Eu tenho foto, só nós dois lá com o pedreiro fazendo aquele pé, sem azulejo nenhum. Ele ficou. E ali era a fonte luminosa antes. Era a fonte. Aí tirou ela. A ideia era colocar. Manteve, né, na verdade, manteve. a fonte. A ideia era manter o espelho d'água, colocar os 2 painéis assim, e aí as pessoas iam circular. E aí. E olha, exatamente, a ideia é você circular passando olhando. De carro você via. Olhando o painel. Era né? uma leitura histórica de Lusiânia. Isso. Né? Essa ideia toda dele, que ele já tinha na mente dele. O desenho todo dele, as cores, eu só ajudei a Zé Alves já trabalhava com ele nessa época? Não, Ainda não, né? Não sei nem se ele estava em Lusiânia na época. Acho que não, né? Ele foi aluno, né? Não sei se ele já estava em Lusiânia. Só passar aqui pelo YouTube aqui, ó, a Aline tá mandando aqui uma mensagem pra nós, ó. Esse homem é um acervo cultural. Falando aí pro senhor. A Meire também tá falando, excelente entrevista, aprendendo muito sobre a história de Lusiânia. Que bom, acompanhando que bom aqui, essas pessoas, a Aline, querida, todos, que bom que as pessoas né? estão ouvindo. Isso aí, você também pode participar aqui pelo WhatsApp, 6182065943. A gente está ao vivo aqui na Rede Lusiânia, essa entrevista com o Wilter Campos Coelho. E, como colocou, é um acervo. Só viu? Que eu falo demais, né? Não, mas eu gosto tanto de ouvir, então combinou certinho, viu? Mas eu quero concluir a história do painel, porque eu acho que ela é importante. É porque você falou desse detalhe. Ele estava lá fazendo junto com o pedreiro. Ele aqui, o pedreiro assentou a cerâmica. Olha que coisa louca. Quando o DJ foi fazer o desenho, ele fez o desenho num papel vegetal. Aí ele depois
pegou um papel vegetal grande e transferiu esse desenho para os azulejos. Essa tinta, nós mandamos trazer, ele que encomendou, claro que ele conhecia, eu não sabia de nada de tinta, eu fiquei conhecendo algumas coisas a partir do DJ. Aí ele encomendou de São Paulo os pigmentos em pó. Aí esses pigmentos, ele escolheu as cores, ele fez as misturas, ele que fez tudo certinho. Aí ele fez o desenho nos azulejos. Depois ele foi queimando forno a forno. Um painel daquele ali deve ter tido umas 8 fornadas. A peça de cerâmica, ela estava ali crua, como se fosse uma... Ela veio a cerâmica pronta, queimada, Vem a cerâmica pronta, que é aquele azulejo quadradinho, e ali ele pigmentava... Ele fez o desenho em cima da cerâmica e depois botou o pigmento. Mas então para fazer, ele tinha que pegar uma por uma e pigmentar uma por uma? Que trabalho, que eu tô querendo te mostrar. Aí ele te mostrava, conforme ia fazendo. Ele pegava a cerâmica por trás e numerava. Uma a uma. Cada cerâmica tinha um número. Então, para fazer a sequência... 1, 2, 3, para montar o quebra-cabeça depois. Porque ele ia tirar isso, ia levar lá, o pedreiro ia ficar maluco. Ia montar como é que o cara ia montar aquele painel? Imagina a dificuldade. Sem manual, um quebra-cabeça sem manual. Imagina, só que o DJ ficou lá o tempo inteiro. E o pedreiro, Domício é um amigo querido, que nós ficamos amigos dele, até hoje eu conheço o Domício, já está fora da prefeitura, já se aposentou, mas nós escolhemos a dedo um pedreiro que tinha... Ficou um só. DJ não queria muita gente, ele queria um que ele ficasse lá e que ele queria ver ele trabalhando para ver se ele conseguia montar o painel. Quanto tempo demorou para fazer isso aí? Um tempão. Aí fez a estrutura de concreto para ser o suporte do painel. Sim. Enquanto faziam a estrutura de concreto para ser o suporte do painel, a DJ estava na casa dele e eu vivia lá, assistindo isso, porque eu vibrava com isso, né? Aí ele ia botando em cada forno, ele fazia o desenho no azulejo, botava os pigmentos e botava no forno. A 800 graus, o pigmento derretia e se fundia com a cerâmica. Aí ele esperava esfriar, uma semana para esfriar. Meu Deus. Esperava esfriar, retirava, com tudo numerado. Quando o painel ficava pronto, aí ele tinha que montar o painel. Aí ele entregava na mão do pedreiro cada cerâmica. Cada cerâmica que está ali, foi o DJ que entregou na mão do pedreiro. Quebrou alguma, será? O que quebrou ele conseguiu fazer, repor na época, porque ele estava com tudo funcionando, né? Eu sei que a conta de luz era alta mesmo. E aí, vocês davam esse apoio financeiro. A prefeitura comprou a tinta, a prefeitura pagava a energia dele, né? E ele fez esse trabalho. Aí depois nós fomos pensar, a DJ falou, Wilton, eu posso pensar alguma coisa para eu ter algum retorno financeiro? Eu falei, claro, DJ. Aí ele falou assim, é o seguinte, eu faço um trabalho também de gravura, que eu já fiz várias gravuras. Você sabe como funciona a gravura, né? Ele tem uma matriz de metal e ele faz o desenho na matriz de metal e a matriz ele imprime o papel. É como se fosse, parece no estilo da xilogravura, né? Isso, só que uma característica da gravura, quando o artista é famoso, como o DJ era, ele põe número na gravura. A forma... E destrói a forma. Sim. Não tem mais. Então ele pegava, por exemplo, aquele primeiro painel, aquela parte histórica de Lusiânia, ele dividiu em 10 gravuras. Aí ele fez um bloco de 10 gravuras, ele fez 10 folhas de metal, cada uma com a parte daquele painel. E aí ele falou, eu vou autorizar 100 cópias dessa gravura. Aí botou, ele fez a matriz foi para a gráfica, e a gráfica produziu 100 álbuns. Cada álbum vinha empacotado, fechado, bonitinho, com 10 gravuras lá dentro. Da primeira, do índio lá, até a última, dividida em 10. E lá em cada gravura estava escrito 1 sobre 100, depois 2 sobre 100, 3 sobre 100, 4 sobre 100, até 100 sobre 100. São as 100 gravuras. Quando ele fez as 100 sobre 100, ele destruiu a matriz. Não se faz mais. Aí, olha a surpresa que ele me deu. Agora, em gratidão, eu vou te dar uma coleção dessa.
Ele estava vendendo, não sei quanto na época, vendeu para muita gente aqui no Lusiânia essas coleções. E me deu uma. O senhor tem? Eu tenho. Até hoje. Eu tenho. É o quê? Qual tamanho? É um... 10 gravuras, deve ser mais ou menos 40 por 60. 40 por 60. Aí então, na minha casa. O senhor coloca elas na sequência e faz o painel Pode colocar novamente. na sequência ou não. Ou eu, não. por exemplo, não coloquei na sequência. Eu coloco na minha casa 2, e tem uma que eu botei, nós botamos na casinha. 2 eu dei para minha filha, que ela adora. Sim. 2 eu dei para o outro filho. Né? É tela. Não, é gravura. Mas papel, o material é papel, né? Não é papelão. Papelão. Tipo um papelão. É gravura. Uhum. Aí você põe num quadro. Aquele trabalho ali... Mas é tão interessante que você falou, só voltar no forno. Porque lá, agora não vou precisar o ano, mas é 2014. Antes da casa virar o que virou hoje. Ela estava muito abandonada. Em 2012, nós fizemos um trabalho muito importante na cidade, que foi a catalogação total do patrimônio histórico, com uma ordem do Ministério Público para o prefeito da época, Dr. Célio. O Zé Alfa era o diretor de cultura, ele me chamou para fazer as fotos. Então nós entramos em todas as casas históricas de Lusiânia, fizemos tudo. Inclusive, esse projeto acabou ajudando ali no restauro pelo IFAM da Igreja do Rosário, porque o IFAM queria material. Mas como é que é isso aqui? A gente conseguiu, levou todo o acervo, fomos até o acervo do IFAM na época, tivemos audiência lá, e foi muito importante isso. Então, a casa ainda estava boa, mas depois ela ficou mais abandonada ainda. Eu fui e vi o forno. Tinha inclusive uma prateleira, né? Uma prateleira de madeira gigantesca, esse assim. forno que você viu na Casa da Cultura... Não, lá no forno. DJ, na casa do DJ. Tá, na casa do DJ. Esse forno era de metal. Era um forno, isso, uma caixona de metal gigante. Exato, era esse E forno. tem os painéis, inclusive... Parecia um forno de padaria. Isso, inclusive lá no chão tem cacos de então quadradinhos você viu, assim. Realmente você viu. Eu vi o forno, eu tirei foto, eu tenho essa foto guardada, eu não sei se ele tá lá ainda. Ah, que legal. Não deve estar não, porque lá tá um abandono Tá só. um abandono só. Então assim, olha a importância de o senhor Aquela ter casa tinha que ter visto sido, isso. não era tombada, ela tinha que ter sido Tá comprada. vendendo, o senhor sabe que tá vendendo? Mas ela tinha que ter sido adquirida pelo patrimônio público. Por que tá vendendo ela agora? Que ela é de particular, Por né? que a prefeitura não é dela? Por que ela não é da prefeitura ainda? Porque tá à venda, né? Era a hora, né? O pessoal mesmo aí, se não tivesse né, a venda, tinha desapropriação, porque era interesse público. Interesse público, né? Um artista que morou aqui muitos anos, interesse no patrimônio histórico, ali caberia uma desapropriação fácil. Professor, como é que Mas eu era não a quero relação? entrar muito nisso, Como é que era a relação com ele? Era tranquilo? Era uma boa praia? Não, Parece que ele gostava de... DJ é meu amigo. Era tranquilo? Meu amigo. O senhor lembra dele desde quando ele chegou pra cá, de Goiânia? Não, algum tempo depois. Quando eu entrei na academia. Nós nos aproximamos quando eu entrei na academia, em 90. Era boa gente de conversar? Muito. DJ eu tomava só tá aparecendo nele assim, ó. DJ, a gente é do mesmo dia. É? Nós somos do dia 14 de novembro, os 14 dois. de novembro. Então, se tem alguma coisa de signo, de lua, de alguma coisa disso aí, a gente é mais Combinou, ou menos. Se tem alguma coisa de astro aí, a gente estava mais ou menos nesse mesmo lugar. Embora em anos diferentes. Ele era mais velho. Ele é de Bragança Paulista, né? Eu tenho um vídeo, deve estar no YouTube, mas é bem interessante que ele fala, né? Fala, olha, eu vim pra Lusiânia porque você já imaginou a gente vir pra um lugar desse e falar de qualquer coisa menos de arte? Ele meio que fala assim, porque a vida dele em Goiânia era muito badalada, né? Ele era muito badalado, né? Ele tinha uma pessoa, eu conheci muito ela, a gente ia muito em Goiânia, Mila, ela que fazia os contatos do DJ, que vendia quadros, que cuidava, marchand também, ela fazia um monte de coisa para ele lá em Goiânia. Então ela continuava lá agindo. Ele estava aqui, que aqui era a fonte de trabalho dele. Mas ele sempre ia em Goiânia. Aqui, né? Tanto que, olha só, quando a gente foi fazer esses álbuns de gravura, ele falou, tudo bem, Wilton, eu já fiz a gravura, tá aqui, agora para a gente fazer os álbuns, isso custa. Né? Onde é que nós vamos? Eu falei, você que sabe, vamos atrás de patrocínio? Vamos. Nós fomos lá no BEG, e no BEG nós conseguimos um pouco do patrocínio. E depois uma outra coisa que nós conseguimos foi eu tive a honra de conhecer o Bernardo Ellis,
Era amigo do DJ. Amigo dele lá. Era amigo do DJ. E DJ, vamos lá no Bernardo Helles. Na época ele era presidente da Fundação Cultural Pedro Ludovico. Aí nós fomos lá umas 2, 3 vezes, conversando, batendo papo com o Bernardo Helles. Bernardo Helles é um cara em Goiás também, né? De obra, grande literatura dele. É o Guimarães Rosa daqui do Planalto. Do Planalto. E ele hoje, o acervo é cuidado pela UFG, né? Do DJ? Do DJ? Depois eu me afastei de tudo. Eu acho que sim. Na última relato que eu vi, parece que a filha entregou grande parte aí eu não sei. Para o UFG. Inclusive tem um painel grande dele, né? Mas ainda pegando ele tá ali no ginásio. Aqueles quadradinhos que decora as paredes do ginásio, é obra também? De arte ou não? Aí nós fizemos esse painel. O DJ vendeu essas 100 coleções, ele vendeu, deu algumas, deu uma para o prefeito, deu outra não sei para quem, aí era dele, era o meio dele ganhar dinheiro, ele vendeu bem, deu um recurso bom para ele me deu a minha, aí depois ele ficou feliz e ficou meu amigo, ele falou, agora eu vou te dar mais uma coisa. Eu falei, tô recebendo. Eu vou te dar um painel pequeno para você botar aqui nesse ginásio de esportes. Aí ele fez aquele. Como ali no ginásio, tinha no ginásio mesmo, tinha a parte de cultura, né? E a parte de esporte, tinha tudo. Ele falou, vou fazer um painel aqui com o símbolo da cultura. Ele botou 2 máscaras, a tragédia e a comédia. E aquele... Uma máscara, aquele sentado lá representa o quê? Aquele tipo bailarino, né? Mas ele fez uma máscara sorrindo e uma máscara triste, uma alegre e uma triste. É o símbolo, né, do teatro, é a tragédia e a comédia. Que interessante. E aí doou, aquilo ali ele doou tudo, não precisava, deve ter sobrado tinta, ali ele fez só a doação e só botou lá, né? Eu podia, naquilo ali, ter tentado ir para o lado particular. Não, DJ, vamos botar isso. Vamos botar isso na minha casa, vamos botar isso no muro. Mas eu não tinha o direito de fazer isso. Só que assim, será que hoje em dia as pessoas entendem o valor daquilo ali? Não, né? Não, nem do painel. Nem do painel. E nem daquilo ali. E nem do que foi feito na Casa da Cultura, né? Que foi desmanchado aos poucos. O Cristo, por questões políticas. O Cristo também, né? Os pés do Cristo, né? O Cristo não teve essa coisa da arte, né? Teve a questão do Cristo. Mas ele fez aquele... Não foi comigo. Aqueles pés ali, o senhor já viu que tem 4 painéis nos pés ali, né? Mas ali não sei se foi o DJ. E não tive participação. Não foi, né? Aí então o senhor pega aí e começa em 97. Aí meu primeiro mandato. Como vereador. Aí eu conhecia a letra da música, como eu estava mexendo com o arquivo lá do Gelmires, eu conhecia a letra do hino de Santa Luzia, que eu sabia que tinha sido Gelmires. E conhecia a música, que eu sabia que tinha sido seu avô, Antônio Márcio de Araújo. Aí eu fiz uma lei oficializando o hino. Aí eu tornei oficial o hino de Santa Luzia e autorizei a prefeitura a fazer as despesas pela lei. Eu, pessoalmente, não. A lei autorizou, a lei que eu elaborei e apresentei na Câmara, autorizava também a realização de despesa na confecção do hino de Santa Luzia. Não tinha hino? Não. Ninguém cantava o hino de Santa Luzia. Cantava alguém na rua. Não existia a norma. Não. E ninguém sabia, pouca gente sabia. Olha só. Aí eu autorizei, e aí por alguma circunstância da vida, a Cleusa saiu da Secretaria de Educação, logo em seguida, e Valcenor, me ajuda. Vamos para lá, acumula as 2 secretarias, fica na educação e na cultura, não sei o quê. Eu falei, vamos. Aí cheguei lá na secretaria, estava a lei me autorizando a fazer o hino. O que eu fiz? Vamos gravar o hino. Chamei aquele tenor, que era professor da escola de música, que eu tinha trazido de Goiânia e Vianópolis, o Ivan Matos. Falei, Ivan, você vai gravar o hino cantando, uma só orquestrada pela banda, né? Aí nós gravamos o hino de Santa Luzia, o hino de Goiás e o hino do Brasil. E fizemos 100 e tantos CDs e fizemos um evento muito bonito na Casa da Cultura, de lançamento. Todas as
as secretarias foram, as diretoras foram, e cada diretora das escolas municipais e do estado daqui de Lusiânia receberam naquele dia um CD com o hino de Lusiânia. Com o hino, com a letra, e fizemos a solenidade, lá foi muito legal. E passou a usar nas escolas, foi onde começou. Foi, né? O hino foi divulgado, nessa época o hino foi muito mais divulgado. Que bacana. Então isso é uma coisa que deixa o senhor feliz de ter feito, né? Já, logo no começo do seu mandato. Eu estou falando tudo isso porque eu tenho muito pouca oportunidade de falar e pouca intenção também de ficar aí falando, fui eu. Porque enquanto eu era político... político adora, né? Fui eu. Tem que ser o pai da criança. Né? Tem que ser o pai da criança, até do que não é, né? E aí, como eu fui político, e hoje não tenho mais interesse político, eu fico meio constrangido de assumir esse papel e fica meio vaidoso, fica meio bobinho. Eu não preciso ficar por aí dizendo fui eu. Eu tenho consciência do trabalho que eu realizei. Muita gente tem consciência. Enquanto eu estive na política, muita gente me apoiou por causa desse trabalho, porque eu não entrei na política por outros caminhos, eu entrei na política pelo caminho do trabalho. Foi o centro esportivo que me deu o teatro, a escola de música, foi isso que me deu o primeiro mandato de vereador. Foi a atuação como vereador que me deu o segundo, depois eu tive o terceiro, depois eu tive o quarto. Então eu tive 4 mandatos de vereador graças a esses trabalhos, né? Aos 10 anos que eu fui professor do Estado, e isso era tão sincero, o meu trabalho na cultura, na história, era tão sincero, que depois de 2017 eu me aposentei, deixei a política, deixei tudo e não deixei a história. Se fosse uma coisa por interesse, eu já teria abandonado. Já teria abandonado. Mas aí parece que ser genuíno nesse caso foi mais importante do que essa parte que a pessoa quer buscar hoje da política, que é muito por interesse próprio e para os seus, né, direto, né? É claro, a pessoa precisa cuidar da vida e tudo, e da família e tudo mais. Às vezes a gente vê que quando o político se manifesta pela minha família, é sempre assim, muito, para mim e para minha família, né? Parece que não preocupa, o interesse, né? Eu fui perdendo o interesse da política, eu fui perdendo aos poucos, eu perdi aquele prazer, aquele idealismo, aquela coisa, eu fui perdendo, até que eu não consegui mais. Hoje eu não consigo mais. Mas parece que melhorou para a vida do senhor, fica mais... né? Deus, qualidade de vida é melhor, né? Nossa. Eu não sou daqueles que saem da política e ficam xingando a política. Eu guardo com carinho todas as experiências que eu vivi na política, me enriqueceram, me trouxeram várias experiências novas que eu não tinha tido na vida até então, e foram experiências muito ricas. E o político, mesmo que seja por interesse, ele aprende a servir, ele aprende a prestar atenção no outro. Porque se ele não, nem que seja por interesse, porque se ele não ajudar ninguém, se ele não fizer alguma coisa, ele não é. Mas também o político não foi feito para sair por aí. Quando acaba seu gás, você procura o político. Quando acaba você está precisando do remédio, você procura o político. Não foi bem isso, né? Uma vez eu tive uma oposição séria numa determinada escola aqui em Lusiânia. Logo no meu primeiro mandato, que eu, como idealista, eu cometia algumas falas ingênuas de idealista. Aí eu estou lá na Câmara e vejo uma diretora de uma escola entrando de gabinete em gabinete pedindo dinheiro. Não vou citar a escola nem o nome da diretora jamais. Mas entrando de sala em sala, de gabinete em gabinete dos vereadores, pedindo dinheiro para fazer uma festinha na escola. Aí eu fiquei na minha. Quando ela chegou na minha sala e foi falar comigo, eu caí na besteira. Falei, professora, eu posso ajudar, mas não é assim que eu vejo uma professora. Não é assim que eu vejo uma diretora mendigando político para dar dinheiro para fazer festinha. Não é bem o seu papel. E ela se ofendeu muito comigo. E ela voltou para a escola e me detonou na escola. Então eu paguei alguns preços um pouco altos. E eu sei que depois uma professora da escola, que eu também não vou dizer o nome, me contou como ela retornou para a escola dizendo essas coisas, que eu não tinha ajudado, que eu tinha detonado, que eu tinha falado mal. Eu estava tentando mudar uma cultura, uma cultura doentia, uma cultura complicada, que estava contaminando a educação. Ela tinha que estar na escola falando o contrário.
Se algum pai ou alguma professora tivesse pedido para ela ir pedir dinheiro para político para fazer festinha, ela tinha o dever de falar, não, não é assim. Mas não, ela foi a primeira a ir para pedir e quando alguém falou para ela, esse alguém virou inimigo dela. Aí esse tipo de coisa foi me queimando e eu tenho essa mania de acabar dizendo algumas coisas que desagradam, né? E já desagradei a igreja, já desagradei a academia? Já desagradei muita gente. E essa relação com a academia, o senhor manteve, não? Eu fiquei na academia até Foi presidente, 2007, 2008, eu fui presidente da academia, fui reeleito presidente da academia. Depois eu vi um movimento na academia, um movimento meio político, que a política da época aqui de Lusiânia, querendo invadir a academia, e estava com problema comigo, e eu vi que eu estava prejudicando a academia, porque eu estava gerando ciúme nessa corrente política. E tanto que essa corrente política alimentou uma outra corrente para se voltar contra mim. Só que não adiantou nada, porque eu fui reeleito praticamente por unanimidade, menos a chapa que foi montada contra mim. Aí eu falei, quer saber? Então esse início, porque aí o senhor começa meio que desligar mesmo dessa parte. Começa com essa parte da academia, começa e termina tem aí. Importância nessa parte da vida? Na academia nós começamos a fazer um monte de coisas, uma série de coisas, bom. de eventos Tinha e biblioteca. um monte de coisas. Uma série de coisas. Era bom mesmo. Aí isso começou a gerar um probleminha na política. Quem não era na cultura. O prefeito já era... Não vou entrar nisso não, porque esse negócio já foi alimentado muito, eu não quero mais alimentar só para entender que eu não teve, tenho mágoa de ninguém. Não, teve isso, né? Que teve e eu não fiquei feliz e falei, olha, eu não vou ficar vivendo isso. Certo. Aí eu falei, se eu ficar aqui, eu vou prejudicar a academia. Eu não queria ficar na presidência para prejudicar a academia. Eu não queria dar o gosto também. Aí eu falei, você quer saber? Eu não vou assumir, eu vou renunciar. Aí eu renunciei ao segundo mandato, eu fui eleito quase por unanimidade e depois renunciei para o meu vice continuar. E renunciei e me afastei, sem mágoa, eu vou lá na academia, fora das sessões, eu não participo mais das sessões. Mas o senhor ainda é o membro, né? Porque lá não por isso que fala imortal, né? Não pode. Por isso que fala imortal, não tem ex, só depois que morre. Ah, é mesmo? Mas e sua cadeira fica nas sessões, sua cadeira fica vazia. E eu tenho muito respeito pela academia. Tem que morrer para outro tomar. E eu tenho muito respeito pela academia, pela história da academia, pelos membros da academia. Sim. Eu tenho muito respeito por todo mundo ali. Eu jamais vou falar mal da academia. Eu me afastei porque eu estava prejudicando a academia. A minha ação política estava prejudicando a academia. Aí eu me afastei. Só que eu me afastei e permaneci na política um tempo. E aí continuei afastado. Depois que eu saí da política, eu perdi o pique de tudo. Sim. Uma das primeiras coisas que eu te falei hoje foi, eu sou uma pessoa hoje desinstitucionalizada. Eu não tenho paixão por instituições. Aliás, eu tenho alguns problemas com instituições. Quando nós fizemos essa casinha aí na igreja, na rua São Benedito, no Rosário, alguém veio falar comigo, você vai montar uma ONG? Eu falei, jamais. Não tem instituição. Não é institucional. Não tem, é particular. Não tem dinheiro público, não vou pedir dinheiro público, não vou pedir dinheiro para ninguém, não vou pedir patrocínio. Ali é o que eu consegui fazer, devagarzinho, a gente vai fazendo. Só que depois eu quero abrir para o público. Aí hoje ela fica sendo esse local onde o senhor guarda recortes e alguma coisa da sua pesquisa, mas a ideia é ter a oportunidade de ser aberta ao público. Futuramente vai ser um memorial. Um memorial. Pode até não ser exatamente naquele local, mas vai ser uma coisa que não vai ser... Você já tá... Eu estou com mais de 1000 fotografias. Mais de 1000 fotografias. E no momento eu estou trabalhando na legenda dessas fotografias, que eu quero fazer uma legenda com embasamento histórico. Aí eu pego os casarões, vou pesquisar na literatura, em Gelmires e não sei o quê, e vou construindo essas legendas. Quando eu tiver tudo mais ou menos pronto, hoje em dia tem coisa muito virtual, né? Não precisa ser uma coisa de pregar na parede mais. De repente, eu estou separando as fotos por rua, eu estou remontando a Santa Luzia Antiga por cada rua. Por exemplo, Rua Santíssimo Sacramento. Eu pego ali da Praça do Tamboril
e vou montando os casarões na sequência, dali até a rua o final da rua. Então as fotos que eu tenho, eu vou montando na sequência da rua. Eu estou remontando as ruas da antiga Santa Luzia. Das ruas antigas, Santíssimo Sacramento, Coronel Antônio Carneiro, Rua José de Melo, Rua do Rosário, Rua São Benedito, Bate-Couro, Rua Dona Babita, que é uma das antigas, Americano do Brasil, que Zé também é muito antigo, Zé de Melo, que também é muito Tava antigo. lá, no final era o nome lá do lugar de pegar água. O Bicão lá, que é Cubango. Cubango. O pasto do Cubango era de Jalmires Reis. Ah, é porque a casa dele é aquela... Não, ele tinha um terreno ali no pasto. No pasto. Pasto do Cubango. Que era que tinha uns pés de manga, uma coisa assim, né? Quando a gente era criança, jogava ali no Piteirinha. Aquela região ali. Eu joguei muito futebol ali no Piteirinha, pescava naquele... Com o Rio Vermelho ali. A gente pescava ali. Tinha muita coisa na Luziânia Eu fui criança aqui na década de 60. De 60. Foi um outro momento. Ali no centro comunitário não tinha nada. Ali eram as mangueiras. Eu já peguei aqui, Luziânia, assim, ali da Barrolândia, né? Barrolândia tem história boa também. Tem Como é que fizeram a Barrolândia, né? É bom. O prefeito da época. E ali era onde a gente ia pegar piqui, por exemplo, quando a gente era criança. Então, saía ali do orfanato, não tinha mais nada. E aí hoje, né, aquilo tudo povoado e muito bem... Tem muita, é muito bom ver isso. Agora, essa uma mudança. pena, o que foi uma pena, foi a expansão de Lusiânia não ter acontecido somente fora do centro histórico. Uhum. Que aí o centro teria sido preservado. Mas aí o centro valorizou, fizeram loteamentos demais daqui até Brasília. Isso. E permitiram a derrubada desses casarões nas ruas principais. Podiam ter achado alguma maneira por exemplo, Delfino fez uma coisa que eu achei interessante. Ele tirou o Fórum, o TRE, o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, né, TRE, o CREA. Ele fez doação desses terrenos lá na saída da cidade, ali pelo Parque Alvorada. Com isso, o que ele fez? Ele tirou desse núcleo aqui, que já está... Pega ali aquela pracinha, né? A Praça do Banco do Brasil, passa ali. Não, ninguém para ali mais. Luziânia não tem tamanho nem carro suficiente para viver de engarrafamento. É questão de estrutura. É questão de estrutura, é questão de educação de trânsito, que as pessoas querem descer na farmácia, para o carro no meio da rua, desce na farmácia. Na porta da escola, quer levar o menino da escola, para na porta da escola, e por aí vai. A questão de mão e contramão tinha que fazer um estudo mais global, né? Um especialista, uma coisa mais global. Mas aí a questão de urbanismo eu também não vou Está muito institucionalizado, você não quer... Não. E aí a gente pegando ali, por exemplo, tem um projeto, né? Vamos restaurar a Rua do Rosário. Será que isso hoje em dia não tem mais praticidade, né, para fazer uma coisa dessa? Eu não acredito em nada impositivo. Uhum. Não acredito naquela lei impositiva. Vai fazer? Não pronto, acredito em nada impositivo. Eu acho que tem que ser com participação, a iniciativa privada tem que ter interesse, a prefeitura tem que estimular. Por isso que eu defendo que aquela casa do DJ tinha que ser da prefeitura. Ali a prefeitura ia restaurar, montava um órgão público ali, aí o outro já fazia não sei o quê. A Casa da Cultura já foi embora, né? Ali a proprietária faleceu recentemente, né? Aí tem herdeiros. E o seu acervo, o seu não, mas o que o senhor recortou, o senhor pegou, o senhor ajudou a montar, cadê? Pois é. Onde é que está? Então, assim, uma coisa é tirar uma coisa que estava ali pronta há 40 anos, né? E não pôr em lugar nenhum, né? 30 anos e não colocar em lugar nenhum, tá escondido. Uma coisa que eu faço sempre uma crítica aqui na cidade de Lusiânia é do registro histórico. Se a gente pegar aqui, vamos pegar uma capital, mas vamos pegar a cidade aí de Goiânia, por exemplo. Se a gente precisar saber o que o prefeito fez em 1997, lá em Goiânia a gente acha. O que o secretário de Cultura fez em 1997? Só o senhor que está contando aqui, porque não existe registro histórico disso guardado. Mas tem uma intenção por trás disso também, né? É. Não vou falar no meu caso especificamente, mas em muitos casos
O interesse político destrói a memória que dá alguma vantagem política àquele anterior. Por isso é que muita gente, em vez de fazer uma obra nova, pega uma obra velha, dá uma maquiada nela e muda a placa. Isso é uma tradição na política, uma tradição triste. Sim. Por que você não faz outra coisa? Em outro lugar? Deixa aquilo estabelecido, né? Mas não, ali tem o nome de alguém. Ali foi alguém que fez aquela praça, que fez aquilo. Aí o que você faz? Você inventa uma reforma, você inventa não sei o quê. Tirar o nome do anterior. Tira o nome do outro e põe o seu nome lá na placa. Isso é uma pessoa que está pensando numa mentalidade Mas é muito comum isso. Muito pequena, né? Acervo. Porque esse acervo seria importante, porque eu tenho certeza, porque mesmo, por exemplo, quantas fotos, por exemplo, o senhor fez como, né, os eventos, né? Talvez, é claro, o senhor tenha o seu arquivo pessoal, mas essas secretarias, né, a Câmara Municipal, toda a vida da Câmara Municipal, eu estou falando porque meu pai fotografava a Câmara Municipal lá naquela época. Lembro né? dele. O pai fotografava. Então, assim, existia um acervo. Cadê esse acervo? Será possível que eles não guardaram, jogaram fora, não conservou um arquivo tão importante? Por exemplo, para pegar ali, o senhor foi presidente da Câmara. Fui. Por que não tem a galeria dos ex-presidentes? Com as fotos, na Câmara né? tem a galeria dos ex-presidentes. Na minha época tinha. Com as fotos lá, acho que não tem mais, Foi não. na minha presidência que nós fizemos aquela ampliação da Câmara. Que lá era só aquela rodinha, isso, né? Isso. Lá não tinha banheiro lá embaixo, não tinha sala para reunião, salão, não tinha né? nada. Aí eu não queria comprometer um projeto de arquitetura que foi do ex-prefeito Walter e eu não podia agredir aquele projeto. Aí nós contratamos uma arquiteta de respeito e de renome lá de Goiânia. Ela pensou um projeto, nós fizemos aquele anexo, acompanhando a curva. Sim. Né? Funciona bem, né? Naquele anexo nós fizemos banheiros, fizemos sala de reuniões e fizemos um andar de cima. E na escada para subir, no pé da escada para subir para o andar de cima, até a minha época tinha a galeria dos ex-presidentes. Tem mais não. Eu sinto muito. Não tem, mas eu sinto, já até falei com os meninos lá, né? O pessoal da atualidade, que precisaria ter, né? Na verdade, de repente, tem até alguma lei aí que fala que tem que ter, sei lá, né? Olha, para preservar isso. As pessoas falam, por exemplo, galeria de artes para exposição. Nós fizemos, na minha época, nós fizemos uma galeria de artes aqui. E sabe quem fez o projeto de iluminação da galeria de artes? Quem? Para mim? Quem sem foi? me cobrar nada? DJ Oliveira. É funcionável, hein? Eu fui, aqueles spots, né? Os spots de luz direcionada, específica, né? direcionava exatamente na realçando na foto. Ele tinha o lugar tela. certo de pendurar, para não ficar batendo prego. Não é cada exposição você bate um prego no lugar. A exposição não é bater prego. Os trilhos, né? As correntinhas, você já chega, já põe no lugar certo. Você pode, a correntinha é móvel. Isso. Então tudo isso foi o DJ que fez comigo lá. Cadê? Ali, né? Ali foi tão importante que a gente... Quantos eventos a gente foi ali naquele local? Né, de abertura de exposição, né? E o pessoal ia, né? Até Gastão sempre gostou muito disso também, estava por ali, já acompanhei ele algumas vezes. Então, essa parte de perder, né? Essa referência histórica é muito complicada. O senhor escreveu muitos livros, está escrevendo algum atualmente? Olha, no momento eu tô fazendo mais esse trabalho da história. Eu estou buscando algumas coisas. Isso pode resultar em alguma coisa. Mas mesmo que resulte em alguma coisa, eu tenho que respeitar as fontes que eu estou pesquisando, né? Eu estou pesquisando muita coisa. Eu não sei o que vai dar isso, né? Está no processo. Eu acabo escrevendo algumas coisas avulsas, alguns textos avulsos. Aí esses textos hoje tem internet, que eu não administro muito bem isso, nem tenho muita vocação e nem muito interesse, mas sei da necessidade, não sou contra, por favor. Eu acho que toda tecnologia é bem-vinda. Agora, se eu sou de uma velha guarda que não gosta muito disso, o problema é meu. Que tem gente com 90 anos aí assistindo aula de informática, né? aprendendo e está feliz da vida. É verdade. Agora, eu não tenho essa vontade, eu não tenho esse desejo. De foro íntimo. Eu quero continuar folheando os livros, eu quero continuar... Tudo bem. Mas aí a Lilian... Você tem escrito. A minha mulher me ajuda muito nisso. Ela já é mais jovem e ela faz muito essa parte. Aí ela criou um canal lá, não sei o quê,
Escritos e Memórias, o Walter Coelho. Isso, como é que vem aquelas inspirações lá? Eu sei lá. O senhor começa a contar histórias. Por exemplo, olha só que coincidência, eu estava falando para você que na Academia de Letras eu ocupo a cadeira número 4, que era de Gelmir-Izês. Morava na rua Gelmir-Izês. Trabalhei montando a sala Gelmir-Izês, não sei o quê. Aí eu montando, eu vendo os arquivos lá, quando eu fui montar a sala Gelmir-Izês, eu lá na casa dele, com o seu Antônio, o senhor Antônio me mostrou uma foto do Gelmir-Izês, a dona Dita, né, dona Escolástica, dentro da Igreja da Matriz, recebendo a comunhão do padre Dario. E um coroinha segurando a patena. Quando eu fui olhar, quem era o coroinha? Era eu. Não é? A relação é bem próxima. Eu era o muito coroinha. Importante. Aí outro dia em casa, já agora, depois de viver mais um monte de tempo, eu olhando para essa foto, foi um dia de manhã, um domingo de manhã, eu olhando essa foto lá, eu vi um padre olhando a fé, o Cristo, o cristianismo, o lugar de fé, a igreja, o Padre Dario, um cara faz parte da história, veio da Itália, saiu, largou todo mundo, largou a família, largou tudo, veio para o interior de Goiás para cumprir uma missão, não é Padre Dario, dando a comunhão por Gelmires e sua mulher, olha toda a tradição goiana ali, Gelmires, a cultura, a história, tudo aquilo, né? E um menino segurando uma patena, eu olhei aquela patena, a patena para mim ali era o símbolo da fé, de alguma coisa, aquilo me tocou, me emocionou, eu escrevi um texto, o menino e a patena. Aí eu mostrei para a Lina e a Lina botou lá nesse negócio. Aí ela faz narração. Aí ela pede para eu ler muitas vezes, eu faço a leitura. E ela coloca uma imagem, esse problema eu não né? tenho, de falar, de câmera, de não sei o que, eu não tenho. Eu não gosto de mexer. Se você pedir para eu mandar uma coisa para você, eu falo, eu sinto muito. Manda um e-mail lá, anexa o arquivo. Não, eu tô falando com você no celular e você fala, manda para mim, não sei o que. Então, peraí que eu vou desligar, vou olhar e depois eu mando. Mas o escrito tem um livro do senhor que é bem interessante, que o senhor fala de algumas coisas e fala dessa relação de Brasília, né? A gente... Como é que ela é boa e ruim, né? Esse livro é bem interessante, eu gosto desse livro. Escritos, né? Escritos e outros escritos. Isso. Foi um dos últimos, não? Foi, o último. Foi o último. Foi 2011 ou 12, uma coisa assim. Uma capa preta e uma vermelha, capa preta, né? exatamente. Ali eu aproveitei, eu estava mexendo em meus arquivos e vi um monte de coisa que eu tinha falado na academia sobre Lusiânia, que a academia tem isso. Os discursos o presidente designa os membros, olha, você pode falar tal dia sobre tal tema, ou às vezes deixa o tema livre e tudo. Aí tinha encontro de historiadores, a academia eu devo muito para a academia, por isso que eu falei que eu tenho que tomar cuidado para falar de eu não estar frequentando lá, porque não tem demérito nenhum para a academia, pelo contrário, eu só tenho louvor àquela casa e gratidão por ela. E a importância que ela tem aqui nessa região toda, né? O convívio que eu tive ali, eu convivi ali com o Dilermando Meirelles, com o Antônio Pimentel, com o seu Dito Melo, ainda peguei seu Dito Melo lá, Dona Terezinha, Francisco Martins de Araújo, com DJ Oliveira, eu convivi com essas pessoas ali, eu era um menino, eu não sei porquê, Dilermando um dia me convidou, e eu falei, vou, e eu tinha acabado de escrever, eu já tinha escrito aquele Eternamente Lusiânia, e tinha escrito Beija-Flor, Beija-Níquel, e por alguma razão, não sei o quê, ele falou, vou chamar esse menino, e eu era um menino, eu era um caçulinha lá. E foi muito rico para mim conviver com essas pessoas. Era uma aula, eu tinha aulas e aulas lá. Depois, mais recentemente, tinha o Dr. Jesus, tinha o Dr. Cecílio, que também é uma figura, e outros tantos. Era muito bom o convívio ali. Então, eu toda vez que eu falo que eu não estou participando assiduamente das reuniões, eu falo que o problema não é a academia, o problema sou eu, que eu resolvi me desinstitucionalizar. Eu não estou vinculado a nenhuma instituição. Não sei o que significa isso para mim. Mas o difícil é isso. Tem até um filme muito bom que é Um Sonho de Liberdade, que tem o Morgan Freeman e que passa numa cadeia, né? Não sei se você já viu esse filme. Aí lá nesse presídio eles ficam, né? Ele tá preso, o colega tá preso injustamente e tal. E aí tem um senhor muito idoso que tá preso lá há muitos anos, e aí ele recebe uma liberdade.
E aí ele fala, não, ele não vai dar certo porque ele está institucionalizado. Pois é. E de fato não dá, o senhorzinho não consegue ficar livre, a liberdade fez mal para ele. Então, ser muito institucionalizado às vezes não é boa coisa. É um pressuposto, né, que você carrega. Se você vier falar comigo e a primeira coisa que você falar for assim, ó, olha, eu sou de tal religião, eu já te vejo como aquele religioso. Se você falar, eu sou o secretário de tal coisa, eu sou o vereador tal, eu sou fulano de tal. Você traz a instituição na sua frente. E aí eu não quero mais ser a instituição. Não é orgulho, não é nada. Eu não estou atrás de ser nada mais. Eu não tenho mais ilusões, eu não sou mais um iludido. Eu já tenho mais de 60, se bem que hoje em dia, nego vive, as pessoas vivem bem mais. Eu não estou, né? Eu tenho filhos adultos, casados, resolvidos, cada um com a sua vida, com a sua profissão e etc. Vivo bem, minha mulher trabalha, eu tenho a minha aposentadoria. A aposentadoria sempre é insuficiente, mas é para mim. Sim, sim. Né? Então, eu acho que dá para eu ficar um pouco assim. Eu estou querendo viver um pouco assim. Pode ser que ali na frente eu fale, vou botar um carimbo aqui de novo. Aí bato um carimbo de novo. Mas o senhor Mas eu não quero botar carimbo de nada agora. Olhando assim, né? Assim como o senhor, tem outros personagens que vão meio que ficando esquecidos, mas eu acho um pouco injusto, porque o senhor fez muito. O senhor fez muito pela cidade, né? Assim, às vezes não é uma questão não tô aqui jogando flor pro senhor, não, nem essa questão, mas eu acho que foi feito muito e às vezes essas gerações novas não vê, e aí ela meio que rotula todo mundo é desse jeito aí. Não, mas olha aqui, ó, olha quanta coisa boa foi feita, e aquilo que a gente falou, né? E falta esse reconhecimento então assim, às vezes é bom a gente, dessa parte que a gente tem a oportunidade de conversar, é trazer para a população ouvir o senhor, trazer esse relato, né? Você Isso é muito importante. Desculpa eu te interromper, para não deixar você mudar de assunto, porque você tocou numa coisa que eu acho fundamental. A generalização é fruto da ignorância. Quando você não sabe, não tem a informação, todo mundo é igual. É o senso comum, né? É o senso comum. Então, é normal você ver alguma coisa assim e falar, isso é porque é político, todo mundo é igual. É porque isso aí é o médico, todo mundo é igual. Porque é o advogado, todo mundo é igual. Não, peraí. Qual a informação que você tem? Porque Lusiana. A Lusiana não sei o que. Eu vejo as pessoas falarem tanta coisa de Lusiana, que não é bem assim. Outro dia uma pessoa estava falando de uma coisa, de uma obra aqui, que eu achei boa para a Lusiana, que muita gente não tem. A pessoa estava xingando a CBPO, na época que fez a buraqueira na cidade para fazer o esgoto. Caramba, não entendeu que Lusiana não tinha esgoto? Que coisa importante. Eu vi aquilo ali, meu tio trabalhava lá. Um monte de gente xingando a CBPO, né? Que a CBPO acabou com a cidade, que a CBPO... A CBPO trouxe o esgoto que não tinha. Pensou se não fosse aquele trabalho que foi feito ali naquela época, o Rio, que... Não é? Ele tá ruim, mas pensa que se não tivesse aquilo ali. Por isso tem um Tietê aqui no Lusiana. Não é? Aí muito político não faz o trabalho de infraestrutura porque desaparece, né? A buraqueira é transtorno e depois do transtorno a pessoa não vê que o esgoto fica lá debaixo da terra, ninguém mais vê. Aí é melhor você maquiar alguma coisa que já tem, botar seu carimbo lá e dizer que foi você que fez. E ficar disputando a paternidade depois. E na verdade certas coisas deveria ter. Tem uma música do Xangai que é muito bonita, que ele fala assim, que precisaria de uma placa que seria... de São Paulo até a Bahia, Juazeiro a Salvador, que coubesse o nome de quem merece, quem vive construindo, né? Aí homem, mulher e menino, que é tudo trabalhador. Então, assim, ele meio que diz assim, que lá na placa vai o nome das autoridades, mas de quem fez tudo aquilo por trás, né? Exatamente. Então, na verdade, deveria ter uma placa ali, ó. Quem trabalhou aqui na CBPO, vamos pegar aqui, mereceria. Quem fez aí, né? A prefeitura, por exemplo, né? Quantas pessoas... A prefeitura é um projeto lindo. A gente pegava na casinha velha, acho que é Walter, né? Na época, que fez, né? Aquele prédio, porque é bom até hoje, né? Projeto. Eu tenho medo de derrubar ela, porque eles derrubou o centro comercial, eu acho que não precisava, podia ter feito. A pracinha do táxi ficou lá, ele caberia ali, o centro de convenções, a biblioteca, podia ter deixado. Já pensou se Lusiana tivesse aquele mercado municipal? Pensa hoje em dia,
levar aquela pracinha de alimentação lá pra dentro, fazer aquele lugar, né? Aquele mercado como é nas grandes cidades. Tem muita né? coisa que poderia ter Poderia, sido e não diferente, foi, né? Não foi Agora, eu feito, gostei né? de ouvir você. Tô chutando aqui, olhando para você, tô chutando a sua idade, mas tô gostando de ver você citar Xangai. Pois Muito é, mas bom. e aí, como é que é? Muito Como é bom, que é? gosto muito. Quem toca lá no seu Spotify? Primeiro, eu não tenho isso. Eu não Tem. tenho. Ninguém toca no meu Spotify. Meu Deus. Porque os seus tocadores, né, digitais, né? Mas, Pra não falar no toca-fita, né? Pois é, Quem que toca lá no mas eu gosto toca-fita de todo do seu? estilo. Nessa casinha, por exemplo, eu gosto de manhãzinha e de tardezinha ouvir música clássica. Oh. Eu gosto de determinadas horas ouvir música regional. A música regional eu vou Juraildes da Cruz, Oh, Xangai. Só que trouxe o Juraís da Cruz aqui aquela vez, não, né? Juraís da Cruz teve em Teve, Lusiânia. mas não foi comigo, não. Mas foi bacana. Foi. Aí, Marcelo Barra, aquele Barra, povo todo. Eu Eugênia, gosto, Maria Maria Eugênia. Eugênia, eu gosto da música regional. Pádua. Pado é ótimo. Né? Já pensou, hein? Já pensou se você chegasse em Lusiânia e escutasse um show de Pádua? Gosto muito desse pessoal. Gosto de chorinho. Aí tem hora que eu gosto de ouvir um chorinho. Eu gosto de ouvir um chorinho. Meu pai era um boêmio. Embora ele tenha sido ligado à medicina, mas era um médico boêmio. Adoro Nelson Gonçalves, adoro essas músicas antigas de boemia. São momentos, né? O que eu não gosto muito, alguma coisa mais moderna, que tem aquele batidão que não tem... Eu gosto de melodia. Sim. E gosto de letra. O senhor toca instrumento? Não. Algum? Não, eu gosto de fazer letra. O senhor escreveu muita música? Já escrevi muita música. Tem gravações? O Gilmar ganhou um festival, quando tinha aqueles festivais aqui que Zelão e Albino faziam, eles ganharam um festival com a letra minha uma vez, era aquele Mistérios Cativos. Fiz letra de... Só tem essa música guardada? Tem uma letra. E a gravação? Cantava muito ela, o Pio cantava também essa Mistérios Será Cativos. que ninguém cantou essa música aí recentemente, não, hein? Eu não sei. Fiz valsa, eu gosto de valsa, olha só, sou velha guarda. Então só lembra dos shows no clube aqui? Lembro. Eu fiz letra de valsa para Mauro Cabral. Fiz letra de valsa para Evandro Paiva. Até sobre Lusiânia. Uma letra de músicas para o Evandro Paiva. Então eu já fiz algumas dessas letras, né? Fiz outra que também participou de festival, Pirraça, que também... Essa é onde, hein? Aqui? Aqui em Lusiânia. Pio cantava, não importa o que se passa, se foi certo ou foi trapaça, se vai ou vai a massa, mesmo assim estou na praça, comprovando minha raça, peço mais uma cachaça com a cabeça de cabaça, pro meu choro que se embaça, vira nuvem de fumaça, e no choro acho graça do casal que se abraça, todo dia ali na praça. Aí vai. Mas tem que dar os aplausos. Mas o senhor cantou já? O senhor tem? Não, o senhor tem, não? Roda de viola em casa, de vez em quando a gente cantava, mas eu nem de longe eu sou cantor, não tenho, mas dava não tenho interesse. Dá pra fazer um CD. Mas lá no meio da boemia, com meu pai, com meu irmão, lá na fazenda, noite de lua, cantando as músicas assim, aí eu gostava de cantar, né? Belchior, aí já MPB. Opa, MPB, aí o senhor falou comigo. Letra pra mim é Belchior. O senhor puxa a principal referência pra mim de música brasileira é Belchior. Pra mim, letrista é Belchior. Belchior é fantástico. Eu toco Belchior aqui todo dia. Acho que o pessoal que ouve a Rede Lusiana deve pensar, por que toca Belchior todo dia? Porque acho que as pessoas precisam ouvir mais Belchior, né? Como nossos pais. Hoje eu toquei Lira dos 20 anos, filhos de Bob Dylan, clientes da Coca-Cola. Então, assim, eu sempre ouço também. Tem o Piu Piu, que é daqui, nosso colega também, gosta também, que ele é piauense, né? Mas tá ali na linha do... A família do senhor é do Piauí também. Piauí. Né? O senhor tem a raiz lá ainda, não? Eu não tenho raiz aqui, de parentes. De parente aqui, não, lá. Todos os parentes, tudo pra lá. Isso é que muita gente já foi, né? Minha avó, meus avós, muitos tios já foram, mas ainda estão lá. Naquela região do Paulistana, Petrolina, Juazeiro, na Bahia.
aquela de Geraldo Azevedo, hein? aquela Já de Geraldo Azevedo, Petrolina e Juazeiro, Petrolina. Todas duas. Isso. Daquela região. Eu jogava lá futebol na beira do São Francisco. Todo final de ano que eu estava de férias. Ali é o São Francisco. Lá não era. Aqui a gente fala jogar uma pelada, né? Lá fala jogar um baba. Jogar um baba. A gente joga um baba com meus primos lá na beira do São Francisco, naquela areinha. O senhor nasceu aqui ou lá? Eu já nasci aqui. Já nasceu aqui, mas ainda viveu lá. Em 58. Quando Brasília foi inaugurado, eu tinha 2 anos. O senhor viveu sua mãe, seus pais viveram aqui? Lá. Nas férias ia lá para. Todas as férias a gente ia para lá, e na época que tinha férias de 90 dias, de 3 meses. Seu pai trabalhou em Brasília? Meu pai era médico da fundação e daqui do Santa Luzia. Aqui ainda era, aqui como o senhor mesmo falou que foi usado nesse prédio como base para os estudos, né? A comissão de mudança da capital, Altomiro de Moura Pacheco. O prédio já estava pronto e o hospital não estava instalado ainda. Aí a Conferência de São Vicente de Paulo, que o prédio era da Conferência de São Vicente de Paulo, a conferência colocou aí essa comissão, Altomiro de Moura Pacheco. Essas pessoas, né, importantes, por exemplo, tá aí, né, tá aí seu pai, essas pessoas assim, elas podiam ser mais expostas, né, assim, eu digo essa história para que a comunidade também conhecesse. Tem uma frase que eu ouço de vez em quando, e aí fala sobre a gente levar para a vida coisas boas e novas. Então, se eu perguntasse para o senhor, o que o senhor quer levar daqui para frente de bom e de novo, o que seria? Pois é. De novo, eu quero um eu novo. Porque eu acho que a gente tem que se renovar a cada dia. Eu fico velho em algumas coisas, eu fico velho na tecnologia, eu fico velho de não ter esse Spotify que você falou, que eu estou falando agora porque eu estou repetindo, daqui a pouco eu já esqueci como é que é. Mas em concepções, em conhecimento, em virtude, em moral, sabe? Essas coisas que fazem parte do homem de verdade. Chega uma altura da vida que você não tem mais interesse vaidoso, não está mais só com questões financeiras, você quer ser alguma coisa melhor. E essa é a parte nova, é um ano novo. Aí, coisas boas, tanto que eu falo todo ano novo, as pessoas ficam falando, o ano novo vai ser bom, o ano novo vai ser bom. O ano novo não vai ser bom. Eu não concordo, vai ser o mesmo ano. Se você não for novo, o ano não vai ser novo. Eu concordo. É o homem que tem que ser novo, não o ano novo. Eu falo isso, vai ter dificuldade, como diz, né, a música do Renato, haverão dificuldades pela vereda do tempo. Pois é, né? Vai se iludir e vai desiludir depois. Todo ano tem ilusão e desilusão. E falando das coisas boas que virão aí, o que o senhor pensa? Boa, eu gosto de viver, eu gosto de boas companhias, eu gosto de ler, eu gosto de história, eu gosto de filhos, eu gosto de netos, eu gosto de amizades, eu gosto de, não posso nem falar demais, mas eu gosto de sentar, eu não gosto de me embebedar, mas eu gosto de sentar, tomar um vinho, jantar alguma coisa gostosa, fazer um jantar caprichado, tomando um vinho, batendo um papo com pouca gente. Eu não gosto muito de multidão, nada contra. Eu já fui em shows de multidão, mas eu não quero mais multidão. Eu já assisti um show de rock do Scorpions. Puxa, aqui em Goiânia, no ginásio de esporte, você imagina. Pensa. Que loucura que estava aquilo. Hoje, se você me der de graça, eu não vou, eu agradeço. Né? Hoje, se tiver um show de cadeira marcada com pouca gente, eu vou. Se você quiser me levar para um Rock in Rio, eu não vou. E muitas das músicas do Rock in Rio eu escuto depois. Então, são opções, né? Aí eu acho que de bom hoje é isso, é ter sossego, é ter uma casinha ali. Tem gente que morre querendo dinheiro. Eu não estou atrás mais, eu quero o suficiente. Quem não quer o suficiente para realizar algumas coisas, alguns sonhos, algumas coisas? Eu não virei, não é isso, né? Mas eu não tenho mais excesso de vaidade, um pouquinho de vaidade todo mundo tem. Quando eu estou aqui falando, foi comigo, eu era o secretário, como é que eu posso dizer para você que não tem um pouco de vaidade nisso? Claro que tem. Mas um pouco de satisfação de ter feito, né? Justificar um tempo que você passou ali. Sim. Porque se você falar para alguém, eu fui vereador 4 vezes, a primeira coisa que ele fala, o que é que você fez? Porque ele não sabe. Ele vai virar e falar, mas você foi vereador 4 vezes e não fez nada. Eu falo, e você está aqui falando e não sabe de nada.
Porque, né, muita gente faz, muita gente fez, não sou só eu que fiz. Tem muita gente séria. Né? A política não tem só bandido. É igual a pessoa falar isso eu escutei recentemente numa sessão aqui mesmo. A Luziânia não tinha nada. Eu falei, puxa, infelizmente o vereador tá mal informado. Ele não conhece, ele de repente não sabe que Luziânia tem 276 anos de idade. Assim, não é assim. O nada é um pouco exagerado, né? Talvez não tem tudo ainda, mas nada também não é assim. Não né? é assim. Mas que bom, professor Wilter Campos Coelho, foi muito bom o senhor ter aceitado vir aqui, né? Nessa quinta, véspera de feriado, o senhor já deve estar organizando aí os descansos aí do feriado de Semana Santa, né? Da Sexta-feira da Paixão, mas o senhor veio bondosamente, que a gente conversou bastante aqui, foi muito bom, agradeço muito, viu? E tá sempre aqui à disposição aqui pra gente bater papo, se você quiser trazer novidade, trazer, né, os seus novos escritos, suas novas pesquisas, né, e vou continuar pesquisando, né, vai achar muita coisa, recortar muita coisa ainda, a gente está aqui pronto para ouvir, tá? Deixa aí um abraço para nossa audiência, por favor. Deixo um abraço para você, desejo sucesso a esse trabalho que vocês estão fazendo, e eu vejo a boa intenção nisso, eu vejo a intenção por Luziânia, por um trabalho de informação. Nem toda a imprensa, imprensa não é só jornal, é qualquer coisa de comunicação, né? Nem toda comunicação é isenta, é séria, é bem intencionada, né? Tem muita coisa ideológica por aí, tem muita gente que usa das oportunidades que tem para fazer ideologia disso ou daquilo. Isso é triste quando eu vejo isso. Aí eu vejo você jovem, um jovem relativamente jovem, não é um menino, mas é um jovem, em relação a mim é jovem, né? Que está com um programa, que está bem intencionado, que está investindo tempo, investindo dinheiro, investindo trabalho, numa coisa de interesse social, de interesse local, de interesse em informação, que busca informação séria, correta, isenta. Eu acho isso muito bom. Por isso que eu estou sempre à disposição e vou estar sempre à disposição. Me chamando, eu vou estar aqui presente. Então, muito bom, muito bem. Mais uma vez agradecer ao senhor. A gente fica por aqui. Você continua aqui na programação da Rede Luziânia. Hoje tem programação especial e, é claro, a gente quer levar sempre o melhor para todos que nos acompanham. Muito boa tarde a todos. Rede Luziânia, sua web rádio com muito mais informação, música e diversão. Programação especialmente feita para você. Entrevistas, quadros especiais, programa esportivo, cultura e entretenimento com muita qualidade. Participe de qualquer lugar do mundo pelo WhatsApp 61-8206-5943. Qualidade, informação, diversão e muita música é aqui na Rede Luziânia.